Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Está no ar, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Você pode, a partir de agora, participar conosco pelo WhatsApp 971021493. Mande mensagem de áudio, 40, 50 segundinhos no máximo, tá? E também mensagem de texto, texto curto, né? Para dar tempo de ler e para colocar no ar o maior número de áudios possível. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Os destaques de hoje: Bruno Alves deixa o Remo para integrar o elenco da Ponte Preta na sequência da temporada. O atacante foi escolhido para repor a baixa de Everton, que está fora da temporada porque teve uma contusão no tornozelo, foi operado, mas ficará cerca de 6 meses inativo. Bilheterias foram abertas com nova promoção de ingresso para o derby. Arquibancada e geral vão custar R$10 inteira e R$5 a meia entrada. Guarani ganha 2 opções para o derby 204. Leandro Vilela retorna de suspensão e Alvarinho foi regularizado no BID, Boletim Informativo da CBF. Já o lateral Diogo Matheus, com dores musculares, permanece como dúvida. Diretoria anunciou Edson Carioca, ex-atacante do Azures. Goleiro João Lopes também está com o elenco. Agora no Red Bull Bragantino, Douglas Mendes, o DG, foi convocado para a seleção brasileira sub-20. Zagueiro de 18 anos. Foi chamado pelo técnico Ramon Menezes para integrar o elenco do torneio internacional sub-20, que será realizado no Uruguai. Igor Vinícius renova com São Paulo até fim de 2025. Em 2022, pelo tricolor do Morumbi, o lateral soma 35 jogos e 4 gols, além de 6 assistências. De acordo com a BBC, Manchester United estuda dispensar Cristiano Ronaldo. Comissão técnica acha que presença do português tem gerado impacto negativo no vestiário. Aos 37 anos, o CR7 não participou da pré-temporada e segue em busca de um novo clube. Série B tem hoje Londrina e Bahia, 20 horas e 30 minutos no estádio do Café em Londrina. O Londrina tem 34 pontos, é o 5º colocado. E o Bahia tem 43 e é vice-líder, está dentro do G4 da Série B do Brasileiro. Brasileirão Feminino de Futebol. Jogos de ida das quartas de final. Palmeiras fez 5-0 no Grêmio, Corinthians 2-0 no Real Brasília. O Inter 3-1 no Flamengo e só o São Paulo não venceu ao empatar com a Ferroviária sem gols em Araraquara. São os destaques do Esporte em Debate pela Bandeirantes. Bem, agora vamos com uma entrevista muito legal aqui com o Mestre de Cá.
eu estive na festa de aniversário, 122 anos da Ponte Preta. O de cá, nessa entrevista, ele estava presente, foi homenageado. A Ponte fez uma homenagem a todos os ex-jogadores que compareceram no evento. O evento serviu também para inaugurar os novos alojamentos da categoria Sub-20. E o de cá também fala nessa entrevista sobre derby. Agora, no Esporte em Debate, entrevista do dia. É mestre de cá! E aí, de cá, tudo bem? Tudo bem, Batista, prazer falar com você, depois de muito tempo, né? Reencontrando. Pandemia aí, e que né? bom Tá a gente lembrar dos bons tempos da Rádio e TV Bandeirantes. Sim, eu tô sempre lembrando lá que você trabalhou lá com o Otto Glória, lá na Portuguesa. A zaga e goleiro, então não confie. Você pode confiar bastante, mas na hora do jogo não. Vai no rebote, espera uma furada, e é a grande verdade do futebol. Ô, de cá, você tem assistido a Ponte Preta? O que você tem feito nesses últimos tempos? Bom, Batista, a minha vida está realmente restrita a cuidar da minha esposa. Então, infelizmente, né, eu tenho pouco tempo para sair, tenho acompanhado a Ponte assim muito remotamente, lógico pela televisão, assisti o jogo contra o Vasco e tal, mas vinha ao estádio, essas coisas, como eu participava com vocês, eu perdi assim essa possibilidade. Mas hoje eu recebi um convite daqui da diretoria para essa abertura muito bem estruturada. Eu acho que a Ponte merece isso. Todo jogador que vem para cá das categorias de base vai ter uma referência muito boa. Os familiares vão se impressionar com aquilo que foi feito aqui. Isso é um fato positivo, porque o futebol hoje, você sabe como eu também, que são as categorias de base. É aí que nós temos que valorizar, principalmente o clube mediano, como é o caso da Ponte. E a Ponte já está demonstrando isso, né? Você viu agora o DG foi pro Red Bull Bragantino, outros meninos estão vindo aí, o caso do Felipe Amaral, do Leonaldi, que não era da base da Ponte, veio do Taubaté, mas veio para a base da Ponte. O Thiago Oliveira também, zagueiro, enfim. Esse menino Eliel, que é do Sub-20, né? Está sendo lançado agora, então tem muita força a base da Ponte, isso não é de agora, desde a sua época. Mas agora, recentemente, a Ponte está muito forte, né? Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo outra saída a não ser esse trabalho. Pode dizer que é saudosismo, mas se você pegar a história da Ponte, você acompanha maravilhosamente bem. Os grandes nomes da Ponte Preta vieram das categorias de base, se identificaram com o clube. Agora mudou, evidentemente, o treinamento, tudo tem uma alteração e é muito natural. O futebol também modernizou, taticamente falando, mas a base, você citou bem alguns nomes que já estão no profissional, isso é fruto de um trabalho. Então, você tem 20 jogadores na base, lógico que os 20 não vão virar um sucesso, mas se você tirar, colher 5, colher 6, já é significativo. É o que está acontecendo, você colocou bem, hoje no atual time da Ponte. Isso é bom. O torcedor gosta de ver cara nova, cara que tem a identificação da base, que subiu aqui, né, conhece o clube. Enfim, eu vi muitos saírem da categoria de base, eu como profissional aqui dentro, já, né, porque eu também saí da base. Então, para mim, Batista, é realmente uma satisfação, é um orgulho. Ô, de cá, você que é o maior jogador da história da Ponte, o maior artilheiro, qual a sua mensagem para o aniversário de 122 anos da Macaca? Fica até difícil, né? Porque são 122 anos, é uma história longa, uma história de luta, de bravura, a própria história da Ponte, o seu surgimento, né? O envolvimento dos torcedores fez com que a história da Ponte também ficasse muito grande.
E isso é maravilhoso. A torcida da Ponte, eu posso falar com toda sinceridade, conheço em todos os sentidos. Conheço do lado bom, na época boa, na fase boa, conheci na fase ruim, na fase difícil, e não tinha dinheiro, pagamento atrasado, enfim. Mas o torcedor da Ponte sempre compareceu. Basta um estímulo, basta ele ver que está tendo um trabalho em torno disso, com seriedade, que ele retorna, ele vem e os resultados aparecem. Vem o derby aí, fala um pouco de derby. Bom, derby eu não vou nem dizer que é aquela velho chavão, né? Derby é imprevisível, mas o derby é um jogo diferente, e sempre foi assim. Vai falar, pô, mas eu prefiro ganhar não sei o quê do que perder o derby. Então todo mundo ser campeão bom, enfim. Mas quando chega a hora do jogo, do derby, o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer ir ao campo, quer ver seu time ganhar, massacrar o outro time, o adversário. É assim que funciona. Ninguém vai mudar isso. A história não muda, e tem o próximo derby, depois vai ter o próximo e vai dar uma sequência. Não adianta. Derby é um jogo especial para o próprio jogador. Eu já trabalhei com jogadores que vieram de fora, de seleção brasileira, mas chega aqui e fala, não, derby é uma situação diferenciada. Então, é isso aí que a gente está imaginando. E vou ter um derby especial que ficou marcado para você? Derby, assim, quando no caso você faz um gol e o seu time ganha, isso aí fica marcado. Então, o derby que nós ganhamos do Guarani lá embaixo, eu fiz um gol. E agora tem um derby que eu achei não. Com certeza, foi o maior de todos que eu joguei. Eu não sei na história de derby se teve algum jogo maravilhoso como aquele. Foi o 3-2 para a Ponte, que nós fomos campeão do primeiro turno. Aí vai falar de casa, você vai falar porque a Ponte ganhou 3-2. Eu estou dizendo de espetáculo, de envolvimento, de uma infinidade de craques dos dois lados. Quer dizer, pô, não tem quem não queira assistir um jogo com essa qualidade. Você pegava o time do Guarani, Jorge Mendonça, Careca e tantos outros de qualidade. Pegava o time da Ponte, Oscar, Polós, enfim, Vanderlei, Marco Aurélio, enfim, tinha uma infinidade de jogadores de qualidade. Então era realmente um espetáculo. E foi emocionante porque estava 2-2, o Guarani teve chance de fazer 3-2, um chute do Lúcio na trave, cruzado, e a Ponte foi lá e fez 3-2, quer dizer, o espetáculo foi até o fim, prendeu a atenção dos dois torcedores. 1981. Exatamente, 1981. E depois senão a Ponte fez a final. A Ponte fez uma campanha muito boa esse ano de 81, também no Brasileiro, depois da sequência também. Então foi um momento do futebol de Campinas sensacional. Ô Dicá, por que a Ponte não conseguiu até hoje um título importante na sua vida? O Batista, não tem uma explicação e também não tem uma justificativa, porque falar, porque foi isso, foi aquilo. O tempo vai passando e você vai analisando tudo aquilo que envolveu aquela competição, aquele jogo, qual foi o motivo principal, enfim. Eu acredito que a Ponte levou, se é que eu posso dizer assim, levou um azar tremendo, porque foi no momento de crescimento, justamente faltava para a Ponte um título. Isso passou 70, quando a Ponte surgiu, campeã da primeira divisão, foi vice-campeã paulista, o primeiro clube do interior a disputar o Campeonato Brasileiro. Ali estava uma oportunidade. Eu acho que a maior de todas que a Ponte perdeu foi em 77, porque não basta só você falar que o time era melhor, faltou algo para a Ponte chegar e conquistar o título. Vai falar, mas o do Cídio, eu entendo, o Rui Rei foi expulso, eu entendo, mas era um momento, está dizendo, na história do futebol, para a Ponte, em termos de crescimento, talvez fosse o título mais importante. Valeu, Dicá, muito bom falar com você, viu? Obrigado, um abraço, Batista. Tá aí, Dicá! Você ouviu no Esporte em Debate, entrevista do dia. Esporte em Debate pela Bandeirantes, informações do Guarani.
Após 6 rodadas sem vitória, o Guarani finalmente voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Além de dar um respiro em relação à zona do rebaixamento, o triunfo sobre o Náutico também dá mais moral para a equipe, já pensando no derby do próximo sábado. E o clássico, assim, vai ser meu primeiro derby aqui em Campinas. É um campeonato dentro do próprio campeonato, né? Eu sei que ele é muito sentido, vai ser no campo do adversário. Nós temos uma semana para trabalhar e aí a partir de segunda-feira pensar no clássico, né? Que mais do que o clássico é um confronto direto, né? Pelo clássico em si e pela classificação, né? Então tem um tempero a mais esse clássico aí. Como disse o treinador, o clássico entre Guarani e Ponte Preta é sempre um campeonato à parte na cidade de Campinas. E precisando da vitória para tentar sair da zona do rebaixamento, o Mozart tem um retorno importante para essa partida. O volante Leandro Vilela, que cumpriu suspensão contra o Náutico, volta à equipe titular. Por outro lado, o lateral direito Diogo Matheus, que deixou a última partida logo no início, virou dúvida para o derby. E mesmo sem nenhum desfalque por suspensão, Mozart, em entrevista coletiva, fez questão de não deixar nenhuma pista em relação à equipe que pretende levar a campo. Difícil assim, né? O Hélio provavelmente vai assistir a coletiva, né? Então, não vou dar esse mole. Ele provavelmente não vai dar nenhuma, né? Não vai falar nada do que ele vai fazer lá no sábado. Mas assim, brincadeiras à parte, principalmente nós criamos uma concorrência interna importante, né? Porque você tem o Vilela que não jogou, você tem disputando com o Rodrigo Andrade, né? Você tem o Matos disputando com o Richard, né? Giovanni Augusto com o Isaac podendo também fazer o lado, o Lucas Venuto que está pedindo passagem, mas o Iago também está muito bem, né? Bruno fez de novo um grande jogo, né? E tem ainda o Bruno Miranda para estrear, enfim, eu estou com bastante opções hoje. Colocando os novos reforços em campo pouco a pouco, para o duelo de sábado, Mozart também vai poder contar com Ivan Alvarinho. O nome do zagueiro apareceu ontem no boletim informativo diário da CBF e agora ele fica à disposição do treinador. Quem também tem chances de estrear é o atacante Edson. Anunciado oficialmente nesta segunda-feira, o jogador só aguarda a regularização dos documentos para poder ser relacionado. Com passagens por Azures, Coritiba, 13 e Portuguesa, o jogador chega com contrato até o final da temporada com opção de compra. Em 2022, Edson marcou 3 gols em 14 jogos pelo Azures. Por outro lado, quem está de saída do Alviverde é o meia Vitinho. Com apenas 9 partidas disputadas, o jogador teve o contrato rescindido com o Guarani e agora retorna ao Red Bull Bragantino. Vamos debater aqui o Guarani para a disputa do Derby 204, preparação que já começou ontem. Técnico Mozart terá de volta o Leandro Vilela. Ele cumpriu suspensão na última partida e já tem condições de jogar. Tem uma outra questão aí que é o Diogo Matheus, né, que saiu contundido e está com dores, provavelmente está fora do derby. Vamos lá, ô Gregor, eu começo com você, analisando aí, né, qual é o time ideal e também comentando o reforço. O Guarani anunciou ontem, falamos dele aqui, o Edson Carioca, que está chegando aí, atacante. Peraí, tem o boliviano também, né? O boliviano também está inscrito. Bruno Miranda. Isso, o boliviano está inscrito também e já está em condições de jogo. Ficou no banco, inclusive, né? Eu acho que o ponto primordial para o Guarani nesse jogo, nesse derby, nesse clássico, é o meio de campo. Né? Não adianta o Mozart querer inventar. Ele tem alguns retornos aí, né? Ele tem mantido o Matson jogando como titular. Não adianta inventar. Meio de campo do Guarani é o seguinte: Rios, Rodrigo Andrade, esse é o meio de campo do Guarani. Ele fez uma inversão no segundo tempo do jogo contra o Náutico, que ele levou o Isaac para jogar lá do lado esquerdo. E o Isaac foi bem, tá? Foi muito bem o Isaac jogando lá pelo lado esquerdo. Ele não tem velocidade e tal, mas na parte tática do time, técnica, o time evoluiu demais. Tanto que o lance do gol do Gênison sai num cruzamento lá do lado esquerdo, numa triangulação do menino Jamerson, né, que foi muito bem na última partida. O Isaac estava lá também participando. Então, pode ser. Eu manteria a mesma coisa, tá? O mesmo desenho tático, né, e de peças que ele teve na última partida é o que eu usaria para esse derby. Porque você precisa aproveitar o bom momento.
E o Guarani, na última partida, fez um primeiro tempo razoável, segundo tempo evoluiu com a entrada desses jogadores. Então, por isso, Batistão, eu acho que o meio de campo do Guarani tem que ser mexido. Rodrigo Andrade, Rios e Giovanni Augusto, que é o cérebro do time e entrou muito bem na última partida. Ô, Tigrão, vou bater uma caixa aqui com você na seguinte ordem. Giovanni Augusto está voltando de contusão. Ele participou só de um pedaço da partida, vitória, placar de 1-0 na última rodada. Mas não sabemos se ele aguenta os 90 minutos. Acho que não. Aí o que você acha que o técnico tem que fazer? Coloca ele de início. E a outra questão, Bruno Miranda. O técnico disse que não colocou ele para jogar, embora estivesse no banco contra o Náutico. Mas o Mozart disse que não fala espanhol, o Bruno Miranda não fala português, ele não conseguia dar instrução para ele, porque dependia de um intérprete que o Guarani ainda não tinha. E também ele falou que o Bruno Miranda não participou de nenhum treinamento, então não tinha condições de jogar, ou participou de um treinamento. Então, provavelmente, o Guarani já contratou um intérprete, né, para que o Mozart possa dar a instrução. Você entraria com o Bruno Miranda de início, fazendo uma dupla com o Genisson, tirando, consequentemente, o Iago do time. Ou você começaria o jogo com o Iago, guardando o Bruno Miranda para o segundo tempo? Com relação ao Bruno Miranda, eu não sei exatamente. Ele vinha jogando, né? Aliás, ele era companheiro do Bruno Sávio, do Bolívar. Eu acho que ele está com ritmo de jogo. E essa questão aí do intérprete, da língua, né? Espanhol e português estão próximos, né? Vai. Tão próximos. Pô, tá louco, pô. Foi em Montevidéu outro dia para trabalhar, nem foi para passeio, não. Pô, sentei num restaurante lá, o cara entendeu tudo que eu falei, cara. Eu também não falo espanhol. Então eu pedi um frango lá, milanesa e tal, mas me trouxe uma leitoa, velho. Espetacular. Você não fez igual aquela piada lá do cara que foi lá em Paris, né? Paris, aquela foi brava, hein? Ele entendeu que você estava com fome, né? Então ele entendeu o prato. Ele viu que todo mundo falava com o garçom fazendo biquinho, o garçom também fazia biquinho, ele falou assim, Jequerê, comer um buffet com um ovê bem passadinho em cima e traz um CVG para eu beber. Veio tudo certinho. Veio tudo certinho. Ele falou para os caras, tá vendo? Aí o garçom falou assim para ele, eu também sou brasileiro, baianê, consegui entender, se não você ia se tererê, ia passar um fomê do lê. Nesse horário não dá para você ia passar um fomê do... Mas todo mundo entendeu. Tatatalhê. Você ia passar um fomê do tatatalhê. Aí, pô, o cara deu sorte, né? Então isso aí acontece. Não vejo problema esse negócio da língua e respondendo objetivamente a sua pergunta, eu começaria com o boliviano aí, cara. O cara vem fazedor de gols, o Iago, né? E derby tem muito disso, né? Daquele cara que não vinha sendo utilizado, né? Ou que chegou, os chamados heróis e vilões de derby. Ele tem tudo para entrar e emplacar. Agora, depende muito da semana de trabalho. Para nós aqui é muito fácil, eu ponho. E o Giovanni Augusto, para fechar? Aí ele põe no treino e não dá liga. Então, tá vendo? Ele fez errado. Mas quem tá vendo o treino é ele. É difícil pra gente. Giovanni Augusto, desde o começo, sem pestanejar. Esporte em debate pela Bandeirantes. Informações da Ponte Preta. Fim de embalo da Alvinegra no Campeonato Brasileiro. Era apenas uma derrota nas 10 rodadas antes do duelo contra o Brusque. Mas em Santa Catarina, a noite realmente não era da macaca. Lesão de Everton logo no comecinho e derrota no final do jogo com um golaço de fora da área. Situações que frearam a reação da macaca no Campeonato Brasileiro. Sem condições de retornar nessa temporada, o atacante Everton agora inicia o processo de recuperação. Em suas redes sociais, o jogador também agradeceu a torcida alvinegra pelas manifestações de carinho. E sem poder contar com o atacante para o restante da temporada, a diretoria da Alvinegra voltou ao mercado em busca de um substituto para a posição. E o nome encontrado foi o de Bruno Alves. O atacante rescindiu ontem o contrato com o Remo e vai reforçar a macaca até o final da Série 2 do ano que vem. E se por um lado o Hélio dos Anjos não vai poder contar com Everton no derby 204, por outro o técnico vai ter o retorno de Fábio
Fábio Sanches ao sistema defensivo. Após cumprir suspensão, o zagueiro da Alvinegra retorna à equipe titular ao lado de Matheus Silva. Já os jogadores que estavam pendurados não receberam cartão amarelo e também ficam à disposição de Hélio dos Anjos. A única dúvida é o volante Fraga, que também saiu lesionado na partida contra o Brusque. E na expectativa de bater o recorde de público na temporada, a Ponte Preta diminuiu ainda mais os valores do ingresso para o clássico. Os preços para geral e também para arquibancada variam entre R$ 5,00 a meia e R$ 10,00 a inteira. As bilheterias abriram hoje às 9 horas da manhã e ficam até às 8 da noite. Esse mesmo horário vale também para o restante da semana. Fala, nação Ponte Pretana, para avisar que os ingressos já estão disponíveis, garanta o seu, você que é sócio TC10, já faça sua troca do ingresso antecipada e contamos com vocês no sábado para a vitória. Valeu! Vamos lá, Tigrão. Bruno Alves é o escolhido aí pela Ponte Preta para substituir o Everton, que lamentavelmente quebrou o tornozelo e está fora da temporada. Taticamente, ele ocupa a mesma faixa de campo, porque ele é um atacante de beirada, que tem facilidade total para fazer um posicionamento mais centralizado, mas ele é beirada. O Bruno Alves é beirada, ele é destro, diferente do Everton, que é canhoto. E o Bruno Alves se adapta melhor do lado esquerdo. Como o Everton estava jogando do lado esquerdo, né? Era ali que ele estava, vai mudar. Um canhoto que estava no lado esquerdo para um destro que estava do lado esquerdo. Eu acho que vem para disputar a posição em igualdade de condições. Viveu um momento melhor, pelo que eu andei dando uma olhada. Olha, o Bruno Alves é esse cara aí, ó. Olha que pancada, ó. Ele viveu um melhor momento no Brusque do que no próprio Remo. Né? No Remo ele fez 6 gols em 20 jogos, salvo engano. Ele não tem ou 6 gols em 19 jogos. Mas o melhor momento dele foi no Brusque. Mas ele tem já rodagem, já tem experiência, apesar de ser jovem, já tem inclusive experiência internacional. E é tipicamente um atacante de beirada, mas olha quando ele vem por dentro, ó. Tá vendo? Olha lá. Destro nato, veio para canhota, ele não bateu, puxa para o lado direito, eu tive dando uma olhada, olha lá, mais uma de pé direito, essa é uma varada. Ele é velocista, Batista. É um cara, inclusive, mais veloz do que o próprio Everton. Então, em algumas situações em que a Ponte precisar fazer um jogo reativo, você precisa ter um cara de velocidade. E ele se adapta tão bem do lado direito quanto do lado esquerdo do campo, apesar de ter aquela característica de jogar, de se adaptar melhor do lado esquerdo e trazer a bola por dentro para a perna boa, fazendo a famosíssima diagonal para bater em gol. Mas olha, essa daí ele está do lado direito, se livra de 2 jogadores e bate no gol. Então o cara que sabe fazer gol, né? Não é, mas no DVD tudo pode, né? É só os melhores momentos, e os que ele perdeu. Não me importa. 10 minutos de vídeo que eu vi, pegando uma coletânea aí, com alguma dificuldade, inclusive na internet, eu cheguei à conclusão de que vem para brigar para ser titular. Não vem com aquela pecha apenas de compor elenco, não. Ele vem no mesmo nível do Everton, sem ter, obviamente, Gleguer, o currículo do Everton, de São Paulo, de Flamengo e tal, mas vem para ajudar, e a Ponte está de parabéns, porque foi muito ágil, né? Ela tinha 48 horas para contratar um jogador antes do fechamento da janela, com a rescisão dele, aparecendo a rescisão dele no BID ontem, que era o dia limite, a Ponte ganhou um fôlego para poder inscrever, porque a partir de que a rescisão aconteceu ainda dentro do período da janela, a Ponte pode contratar porque ele não tem vínculo com ninguém. Bruno Alves tem 29 anos e assinou contrato com a Ponte Preta até o final da Série A2 do Paulista ano que vem. Está montando o time já para o ano que vem. Pelo Remo, disputando a Série C, ele fez 32 jogos e 7 gols. Olha lá. Então, o Batista, vem aí para ajudar a Gleger. Eu já tinha passado a bola para você. Só um detalhe, ele tem 1,79 m. Então não é um pivôzão, né? É um cara de velocidade e de mobilidade dos lados. Só lembrando, né, que o Hélio, ele joga com 4 homens de meio de campo. O Elvis, né, com os 3 volantes ali. Então esse jogador, provavelmente,
como a função que vinha fazendo o Everton, só que lá pelo lado esquerdo, ele pode entrar ali facilmente, claro, a gente percebe ali que ele flutua, que ele traz para dentro, ele tem uma diagonal legal, né? É um jogador interessante, eu tô com o Tigrão nessa, eu acho que vem para brigar por uma das vagas, até porque nessa função aí, inclusive quando machucou lá, entrou o Fecim, que tem entrado em alguns jogos, era titular do time, né? E o Fecim provavelmente deva estar iniciando aí, e o menino Bruno vai ter que buscar e tentar conquistar a posição. Vem para brigar por uma vaga no time titular, vai em real poder de competição ali com os outros atletas na posição. Agora, é importante dizer que são bons, assim, apesar de, mas 30 e poucos, 7 gols, jogador que joga pela beirada, Tigrão, normalmente os caras criam, né? Mas ele aparentemente tem uma boa quantidade de gols aí numa Série C, por exemplo, que é um campeonato disputadíssimo e muito difícil, mesmo jogando pela beirada. E sabe que tem um lado importantíssimo aí nessa história toda, é o seguinte, o cara vinha jogando, né? Chega com ritmo, tá? Troca, alimentação, é outro campeonato. Não importa, chega aí, tem uma semana para treinar, pode aparecer como titular, dependendo do desempenho nos treinamentos, como pode aparecer no banco e ser uma arma importante para a Ponte aí, como o Guarani também vai ter, né, os seus atacantes recentemente contratados, todos chegando já em condições de participar do derby. Portanto, Batistão, nós temos ingredientes assim, mas de sobra, mas com muita sobra, para imaginarmos que teremos um clássico sensacional, inclusive com essas atrações, com caras novas que ainda não jogaram e atuando dos dois lados. O Hélio dos Anjos começou a preparação para o derby 204, tem o Fábio Sanches, cumpriu suspensão contra o Brusque e retorna normalmente, e o Amaral ficou no banco de reservas, ele estava pendurado diante do Brusque lá em Santa Catarina e provavelmente será titular nessa partida diante do Guarani. Alguma outra alteração que vocês imaginam? Começo com você, Tigrão, que o Hélio dos Anjos possa fazer neste jogo? Olha, Batista, eu acho que não. Eu acho que ele não vai inventar moda, eu estou com o Gleger nessa, eu acho que com a ausência, pela lamentável e triste contusão do Everton, ele deve começar o jogo com o Fecim, né, fazendo exatamente o posicionamento do Everton, né? Eu acho que ele faz um 4-4-2, ele vem com esse menino que você acabou de falar que está voltando aí, que foi poupado sim por causa do segundo amarelo, Amaral, Naldi, o Alisson e Elvis, e aí ele vai fazer Luca e Fecim, com essa possibilidade aí do Bruno Alves, né, de alguns outros jogadores que brigam aí, que estão ali também treinando em ótimas condições físicas para tentar mudar um eventual panorama da partida. Você sabe onde que eu tenho uma dúvida, Batista? E eu não gostei do comportamento desse jogador, inclusive responsável pelo primeiro gol que a Ponte tomou. Eu tenho dúvida na lateral direita, em cima do Igor Formiga, que a gente pediu no time, que toda vez que entra com a partida em andamento ele vai bem, mas eu não sei, eu acho que o Norberto, que é um cara experiente, muito mais técnico, que é melhor marcador, que fecha melhor aquela linha de 4 ali, até pela sua experiência. E ele não vai com tanta frequência, Gleger, ao ataque, mas quando vai com muita qualidade, às vezes vem por dentro, ajudando a organizar a peça ofensiva. Não sei não, hoje é terça ainda, o jogo é só sábado. Se o Norberto não pode ter sido aí cuidadosamente preparado para voltar no derby. Até pela experiência, né, Tigrão? Um jogo pesado como esse, e assim, eu concordo plenamente, o Formiga ele tem muita dificuldade na recomposição. Ele vai muito bem na frente, chega, participa, tem profundidade, né? E o Norberto já com características invertidas. Ele é um pouco mais defensivo. Vai menos. Porém que a hora, mas quando vai com muita qualidade, bate muito bem na bola. E tem um fator, né, Tigrão, que para um jogo como esse é importante demais, que é a experiência. O cara já mais calejado, mais acostumado com jogos dessa envergadura. Então eu também acho que se aparecer o Norberto aí não vai ser nenhuma surpresa, não. E olha o seguinte, ontem na Rádio Bandeirantes, o pessoal lá estava preocupadíssimo, né, torcedores da Ponte Preta, porque como é público, eles entram lá para consultar o BID.
e saiu no bid da CBF a rescisão contratual do Alisson. E aí eles arrepiaram, imaginando que o Alisson estava deixando o estádio Moisés Lucarelli. Não. Tranquilizei a todos. É que a Ponte Preta adquiriu 50% dos direitos econômicos do Alisson, que pertencia ao Atlético, aquele time lá de Minas Gerais. E aí estendeu o contrato mais 5 anos, vai até 2027, mas tem que sair a rescisão daquele contrato que o jogador estava ligado ao Azures. E aí tem que fazer um novo contrato, foi feito um novo contrato, e tem que sair de novo no bid, mas aí o jogador pertencendo à Ponte Preta. Tá tudo certo. Mas como tá jogando bem, fazendo gols e tal, o torcedor ficou preocupado que a Ponte estivesse perdendo o Alisson. Os torcedores ficaram todos arrepiados, não? Da pele até o osso. Tá tudo certo. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 8 minutos em Campinas, só no Atacado da Construção Obra Já, você encontra ofertas de quem é pai para toda obra. Agosto, mês dos pais no Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas do mercado estão à sua espera em grande estoque. Aproveite, hein? Olha, muitas ofertas para você. Furadeira e parafusadeira com kit de brocas. 12 volts da Vesco por apenas R$ 189,90. Esmerilhadeira angular 4 polegadas, 650 watts, 127 volts da Novipro por R$ 159,90. Confira estas e outras ofertas imperdíveis para sua obra no Atacado Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301. No bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Bandeirantes. Você pode participar conosco. E olha, é uma informação importante da Ponte Preta. Falava aí do Alisson, né? Que a Ponte renovou o contrato para mais 5 anos, por isso saiu a rescisão no bid. E a Ponte Preta renovou e ampliou o vínculo para com mais uma das grandes revelações da sua categoria de base. É o volante Felipe Amaral. Ele tem 19 anos e o Felipe Amaral, que não atuou na última partida, ficou no banco de reservas. Ele estava com 2 cartões, né, portanto pendurado, e foi poupado para o derby. Com a assinatura do novo acordo na tarde dessa terça-feira, agora o vínculo do Felipe Amaral vai até o dia 2 de dezembro de 2024. Pelos novos termos, a multa para o futebol nacional ficou estipulada em 25 milhões. E em caso de proposta de algum clube do exterior, a multa vai para 10 milhões de euros. Na cotação de hoje, 52 milhões de reais. Com mais essa renovação, a diretoria executiva, que tem no comando Marco Antônio Eberlin, o presidente, proporciona tranquilidade aos jovens atletas, porque o jovem atleta, né, sabe que realmente está sendo aí bem valorizado na categoria principal. Felipe Amaral chegou ao Majestoso quando tinha apenas 11 anos. Passou por todas as categorias de base da Macaca até ser promovido ao elenco profissional pelo treinador Hélio dos Anjos. Foi o Hélio dos Anjos, quando ninguém falava de Amaral, ninguém conhecia o Amaral. O Hélio dos Anjos foi lá e pinçou da base o Felipe Amaral, que agora tem contrato até dia 2 de dezembro de 2024. Parabéns à direção da Ponte, que vem agindo muito corretamente nesse aspecto, segurando aí as estrelas, as joias, os meninos da base e também, no caso aqui, falamos do Alisson, né? A Ponte adquiriu 50% dos direitos e o Alisson também permanece no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco vamos falar mais da Macaca e vamos falar muito mais do Derby 204, partida marcada para sábado, às 11 horas da manhã.
E você sabe, derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Vamos aos temas para você participar aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes do Fala Galera. Se Diogo Matheus for realmente vetado, quem deve jogar na lateral do Guarani? O Ramon, Lucas Ramon, ou o Matheus Ludic? São as duas opções, né? Para a lateral direita. O que você prefere, você que é torcedor do Bugre? E com relação à Ponte Preta, Fecim, Nicolas, ou então esperar o Leandro Bárcia, que está na transição. Qual é a melhor opção ofensiva para a Macaca no derby 204? Manda para cá a sua participação, mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos e uma mensagem de texto também, um texto curto, para que dê tempo da gente atender aqui o maior número possível de ouvintes da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco o Edson Carioca, ele fala sobre as expectativas do Bugre, entrevista ele que foi anunciado ontem, a última contratação do Guarani na janela de transferências. E nós vamos debater bastante, falar muito mais a respeito do derby 204. Douglas Mendes foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. A Ponte Preta negociou o atleta. Aproximadamente 12 milhões foi o que foi divulgado, mas sobrando para a Ponte 10 milhões de reais. A Ponte recebeu antecipadamente 5 milhões e em dezembro vai receber os outros 5 milhões. Participe, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, mensagem de texto. Boa tarde, ontem terminou o prazo para inscrição de jogadores vindos do exterior. Para jogadores que estão no Brasil, termina no dia 25, diz aqui Sérgio de Valinhos. Portanto, falando, né, sobre a janela de transferências para jogadores que estão no exterior. Por falar no exterior, o Guarani desistiu do Luizinho, que estava na Índia. Luizinho, o Guarani tinha um interesse, mas faz um ano que não joga. E o Guarani desistiu, portanto, da contratação do Luizinho. Boa tarde. Quantos ingressos já foram vendidos? Abraço, Alan Câmer. Alan Câmer, um abraço para você, muito obrigado. A Ponte não divulga parciais de ingressos antes das partidas, mas a expectativa é de 12 a 13 mil torcedores para o derby 204. Diz aqui o ouvinte, até participando aqui, respondendo sobre a nossa enquete de hoje. Ele está dizendo, colocaria o Fecim e também o Norberto no lugar do Formiga. Foi isso que os comentaristas da Rádio Bandeirantes debateram. E até o Tigrão falou isso, né? Que ele colocaria o Norberto porque o Formiga, a recomposição dele, ele vai bem lá na frente, mas marca muito mal aqui atrás. A recomposição dele é muito ruim. Está dizendo aqui o ouvinte. Boa tarde, Batista, parcial de venda 8.020 já vendidos. Sou Ponte Preta, mas a diretoria não deveria ter mantido os 10 e 20 para ter uma maior arrecadação. Vão abrir o setor visitante e sabe nos informar se vão liberar mais 18 mil ou 17 mil. Eu conversei com Paulo Santana, que é quem comanda a assessoria de imprensa da Ponte Preta, e o que ele me disse foi o seguinte, a Ponte, a capacidade do estádio Moisés Lucarelli é de 18 mil torcedores. E aí a Polícia Militar é quem define. A Ponte vai vender entre 12 e 13 mil reais, 12 e 13 mil ingressos. E depois, né, se a Polícia Militar autorizar, esse número será aumentado. Tem possibilidade, portanto, de fazer a impressão rapidamente, né, no dia do jogo, na hora do jogo, dos ingressos. Portanto, não há nenhuma dificuldade nesse aspecto. E o que acontece é que tem o setor visitante. Então, a reivindicação da torcida da Ponte é para liberar o setor visitante.
Porque como não tem torcida visitante, então liberaram o setor ali, né, atrás do gol da linha do trem, liberar também para a torcida da Ponte Preta. Não sei se a Ponte vai fazer isso, porque também é uma questão de liberação da Polícia Militar, se autoriza ou não. E aí, se autorizar, não vejo nenhum problema, não. A Ponte liberar o setor de visitante, já que não teremos visitante no Derby 204. Os grandes clubes não podem trazer torcidas, né? Isso aí é uma determinação do Ministério Público. Ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte vai pro ar. Boa tarde, pessoal da Band, André Paz aqui do Taquaral. Esse técnico do Guarani é bonachão demais. Falar que não entende o que o cara tá falando. Se fosse assim, então o time do Corinthians não tava jogando. O cara é português também, fala enrolado pra caramba, nego não entender. Pode colocar sem entender, entendendo ou não, que esse Bruno José, esse Água aí, qualquer um é melhor. Coloca esse cara logo pra jogar. Brincadeira, esse técnico tá de brincadeira, meu. Por que levou pro banco, então, se não ia colocar, se não entendia nada do que ele falava? Gleger Zorzin, sobre os temas do programa de hoje, hein? Gleger, diz aí, Gleger. Tudo bem, né, Batista? Como é que tá aí? Tudo bem ou não? Sim, aqui tudo bem, tudo Band. Tudo Band por aqui também, Batistão. Um abraço para você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Bom, sobre os temas do programa, né? Se o Diogo Matheus for vetado, qual a opção do técnico Mozart? Eu acho que, olha, eu sempre gostei muito do futebol do Lud. E vale ressaltar que esse menino aí, ele estreou num derby, né? Inclusive fazendo o gol. Então, se o Diogo Matheus tá muito fácil essa aí. Se ele não puder jogar o Diogo Matheus, eu colocaria o Lud. Tudo bem que o Diogo Matheus sentiu contusão na última partida, o Lucas Ramon entrou, não comprometeu, o time ganhou, mas eu sou muito fã do futebol do Lud, que não entendo o porquê, nem pro banco ele tá indo. O Lud que fez gol naquela partida do Cruzeiro, que tinha sido a última vitória do Guarani antes dessa aí do Náutico. Depois teve aquele jogo contra o Bahia, que o time todo jogou muito mal. E a partir daí o Lud sumiu. Né? Não teve mais oportunidades, não apareceu mais e de repente até do banco ele já não está mais frequentando o banco de reservas. Não dá para entender, eu gosto do futebol do menino e acho que o menino, quando é jovem, vindo da base, tem que dar mais sequência, tem que colocar para jogar, tem que acreditar nos meninos. Olha quantos exemplos nós já tivemos, inclusive no Guarani, de treinadores que acreditaram nos meninos, as coisas aconteceram, os meninos foram bem, ajudaram a equipe de cima, depois foram vendidos, trazendo uma melhora para a parte financeira do clube. Então tem que investir, tem que dar oportunidade. Né? E na Ponte, se o Fecim ou o Nicolas, né, para substituir o Everton, eu acho que o Hélio, ele muda muito pouco, né, o Batista? Então eu acho que ele vai vir com o Fecim, acho que ele acerta. Fecim deve entrar ali na vaga deixada pelo Everton, contundido seriamente na última partida, um lance lamentável ali, a gente fica muito chateado por ele, e aqui fica a minha torcida, né, depois da partida eu não falei sobre o assunto, rapidamente só queria dizer que estamos aqui torcendo como ex-profissional, a gente sabe da dificuldade que é essa recuperação, cirurgia, não é muito difícil, é muito complicado, vai ficar afastado aí algum tempo dos gramados, mas que Deus possa estar abençoando ele, e que a recuperação seja o mais rápido possível. Então, Batistão, pro lugar do Everton é o Fecim. E do resto mantém, né? Tem o retorno aí do Fábio Sanches. Só lembrando que o menino Guilherme jogou muito bem. Eu gostei, viu? Gostei muito do Guilherme. Mostrou personalidade, num jogo duro, difícil. A Ponte teve muitos problemas técnicos, táticos e principalmente problemas emocionais naquele jogo contra o Brusque. E o Guilherme foi muito bem. Né? Aquelas informações que a gente tinha do futebol dele, vindo inclusive lá de Leme, ele jogando pela Lemense, foram realmente concretizadas dentro do jogo e ele foi bem, mostrou personalidade. Na verdade, para mim, ele foi melhor do que o Matheus. Jogou muito melhor do que o Matheus, o Guilherme, na última partida. Mas deve voltar aí o Fábio Sanches. Aliás, deve não, volta o Fábio Sanches, que é a referência, que é o capitão do time e que, para mim, na minha opinião, é o melhor jogador da Macaca nessa Série B, viu, Batistão?
Iga Atacado, agora com loja também em Sorocaba. Conheça na Avenida Juvenal de Campos, lá na Vila Pinheiros. Tudo em alimentos, bebidas, mercearia, produtos de higiene, limpeza, hortifruti com frutas e verduras fresquinhas e selecionadas. E tem também padaria. É qualidade, preço baixo e ofertas sensacionais todos os dias. Óleo de soia 900 ml, 7,79. Farofa de mandioca bruto legal, 380 gramas, 5,19. Maionese lisa, 500 gramas, 3,89. Amaciante de roupas Downy, concentrado 1 litro e 15,89. Ofertas válidas até segunda-feira, que é dia 22 de agosto. Compre pelo Televendas do Iga Atacado. Acesse o site iga.com.br e saiba mais. Pague as suas compras com o cartão alimentação ou muitas outras opções de pagamento. Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Lojas abertas até às 22 horas. Iga Atacado. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco. Mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, todos os comentaristas da Band. É o Irineu do Jardim de Oliveira. Bom, a Ponte é favorita. Qualquer bugrino sabe disso. Só que se o cabeção lá, o cabeçudo, agora ele tem peça de reposição. Se ele insistir com o Iago, aí sim a Ponte é muito favorita. Agora, se ele jogar com 11 jogadores que ele tem reforço agora na mão, ela é favorita, mas nem tanto. Ok, um abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Muito boa tarde a todos. Grande abraço a todos, ótimo programa. É Paulo do Cambuí. Batista, eu ouvi o seu comentário sobre a questão torcida, disponibilidade de local. Batista, como assim a assessoria de imprensa da Ponte Preta vai esperar a polícia para falar o que vai ser liberado ou não? Eles não conseguem fazer isso com antecedência? Eles não conseguem fazer um requerimento, mandar um sinal de fumaça lá para o comando e falar, viu, vai ter derby dia X, como não tem torcida adversária, será que nós podemos liberar a quantidade X? Na semana eles não conseguiram ainda conversar com a polícia? Que absurdo, né, Batista? É bem típico dos times de Campinas mesmo, viu? Um grande abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. Olha, ouvinte, isso aí é corriqueiro, tá? Todos os jogos é assim que funciona. Porque não adianta imprimir 18 mil ingressos, que é a capacidade, e vende 2, vai perder, porque tem o custo da impressão dos ingressos. E tem que negociar, sim, com a Polícia Militar. Claro que pode ser negociado antecipadamente, mas a Polícia Militar ela só vai se pronunciar a partir do que estiver acontecendo nas imediações do estádio e também dentro do estádio. Então não tem como prever, né? A menos que tenha uma bola de cristal, que tenha alguma coisa nesse sentido, que possa prever antecipadamente o que é que vai acontecer. Então não tem como fazer isso de maneira antecipada. Pelo menos foi isso que eu entendi. Boa tarde. Em nenhum momento da entrevista do Mozart, depois do jogo de sábado, ele diz que não sabia falar com o Bruno Miranda por ser boliviano. Ele diz que o rapaz não participou do treinamento porque estava em São Paulo resolvendo a parte documental, por ser estrangeiro. Não sei de onde tiraram essa. É só ouvir a entrevista do técnico do Guarani. Tô lendo aqui do jeito que o ouvinte escreveu, é o Alexandre. Um abraço para você, Alexandre. Olha, vamos tentar encontrar aí, né? Separar a parte que o Mozart falou isso. Que ele fala 0% de espanhol
e o Bruno Miranda não fala português. E ele, claro, falou isso também na parte do documento, ele precisava de visto, é por isso que demorou um pouco mais para o Guarani anunciar a contratação do Bruno Miranda. Tanto ele como o Alvarinho são jogadores estrangeiros e necessitam do visto de trabalho. Eles demoraram um pouco mais para serem anunciados. Teve essa questão, por isso não participou dos treinamentos, mas também teve essa questão aí, né? Que você pode não ter ouvido, mas o Mozart citou esse detalhe, dizendo que ele precisa de um intérprete para passar as informações para o Bruno Miranda. Mas vamos tentar achar aqui, né, a parte, o pedaço, o trecho da entrevista quando ele se refere a essa questão aí da barreira da língua. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Tudo bom, de Batista? Tudo bom, Boa noite, Batista, Greg, todo mundo aí da Band. Mário Donizete de Hortolândia. Ô, Batista, eu ponhava o Fecim para jogar bola e eu ponhava o Norberto. E deixa a bola rolar, vamos ver o que vai dar. Uma vitória domingo, sábado é muito importante para Ponte Preta. Muito importante mesmo. Não é questão de ganhar o derby, é questão dos pontos. Os pontos vai cair de luva. Um abraço, boa noite para vocês e que Deus ajude vocês. Valeu, muito obrigado para você também, que Deus te ajude. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil, a Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter energia solar na sua casa, empresa, fazenda ou chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. Tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade que só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia e solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou então pelo WhatsApp 99596-1768. Eu repito, 19 é o código de área e o número 99596-1768. Energia solar é Nacional Sol. Esporte em debate. Ô, Gleger. Rádio Bandeirantes. Você trabalhou fora do país, né? Trabalhou lá na Ásia. Você trabalhou como treinador. Para ministrar a palestra, para dar as orientações, como é que você fazia? Bom, Batista, primeiro eu tinha 2 intérpretes, né? Um dos intérpretes, inclusive, era um dos auxiliares do time. Facilitava muito, né? Esse era aquela famosa pochete tiracolo, não saía de perto de mim. Mas a preleção, né, Batista? E aí você vai... Aqui, ó, isso daí é uma tremenda uma bobagem, tá? O cara é da Bolívia aí e tal, entende alguma coisa, uma coisa ou outra não vai entender, mas a língua do futebol é uma só, né, gente? Posicionamento, botões. O cara põe um data show ali, o atleta tá assistindo, o cara que entende... o cara que é um atleta profissional, digamos assim, que conviveu durante toda a sua carreira com isso, ele já vai entender. Ele já vai entender aonde ele vai ter que atuar, onde que vai ter que fazer, né? O que vai ter que ser executado. Então, eu acho que isso é uma tremenda de uma bobagem. Na Ásia, eu não tive problema nenhum com isso. E olha que eu era o cara que tinha que ter essa comunicação com o pessoal lá de uma língua totalmente diferente, e a língua coreana, ela tem 2 dialetos, né? Então, quer dizer, ela dificulta ainda mais. Lá na Coreia, para você ter uma ideia, Batista, para o treinador falar com uma pessoa mais velha, ele tem que falar de um jeito. Para ele falar com uma pessoa mais nova, é de outro jeito. Então, são 2... Então, é muito difícil. E eu tirava de letra isso, porque só nos botões ali o pessoal já começava a entender. A única dúvida ou outra, uma dúvida que era solucionada ali no vestiário, mas eu não tive problema nenhum. Muito pelo contrário, né? Fomos muito bem lá, fui campeão, conseguimos o acesso com a equipe. Então,
Não tive problema e acho que esse não é o grande problema. Eu acho que esse não é o problema, digamos assim. Porque o problema de interpretação, de entendimento de língua, eu acho que isso é tremenda de uma bobagem, gente. Olha aí, a grande maioria dos clubes aí tem um estrangeiro ou outro. E os caras não precisam de intérprete, não precisam de absolutamente nada. Até porque normalmente são sul-americanos, né? E as línguas assim são entendíveis, digamos assim. Então, eu acho que isso é uma tremenda bobagem, viu, Batistão? E você conseguiu falar alguma coisa em coreano? Ah, a gente aprende. A gente aprende algumas coisas, né? Principalmente coisas direcionadas àquilo que você está precisando falar. Né? Não, olha, uma marcação para subir a linha, para... Subir a linha, como é que é em coreano? Subir a linha. Subir a linha deixa eu me lembrar aqui, acabei esquecendo, peraí. Era... Cajá. Cajá, Renato Cajá? Cajá. O Renato Cajá jogava lá. Uma marcação mais firme. Uma marcação mais recuada, né? Uma linha baixa. Rimderó. Kinderovo? Rimderó. Tem outro... E para recuar? Para recuar? O time estava atacando muito e tomando contra-ataque. Aí para recuar? Ah, como é que é, cara? Para recuar. Eu sei, mas peraí, fugiu. Como é que já é a expressão, para recuar. Quando era... Calma, como é que era? Peraí que a dona Juliana sabe. Chama ela lá. Puxa vida. Não, puxa vida não é. Sem português. Batista, agora eu esqueci, cara. Na lata. Vixe! Quando você lembrar, você fala. Como é que é? Peraí, não, vai ser na lata. Peraí, que a Sara que... A minha filha fala coreano, né? Põe a Sara aí pra falar, vai. Ô, Sara, vem aqui, Sara. O Batista tá te chamando aqui, vem cá. Chama a Sara aí, ela vai falar coreano aqui, peraí. Aí você faz todas as perguntas e ela vai te falar, Batista. Oi, Sara. Pali. Pali é rápido. Pali é rápido. Pali. E pra recuar? Pra recuar... Não sabe. Eu sei, mas eu não me recordo. Então tá bom. Quando você lembrar, aí você fala. Tá, eu falo. Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, José Carlos Jardim Garcia. Seria inclusive inteligente da parte da Polícia Militar liberar todo o espaço do estádio para o torcedor ponte-pretano. Quanto mais torcedor tiver dentro do estádio, menos tem torcedor lá fora, com possibilidade de briga, com discussão, porque o torcedor do Guarani vai querer subir, vai querer ficar intocado nos cantos para arrumar briga com o torcedor. Quer dizer, é mais fácil você controlar quem está dentro do estádio que os que estão lá fora. Quanto mais tiver gente no estádio, menos gente lá fora. Então, seria importante analisar essa situação. E ajudaria também bastante o clube na hora da arrecadação. Um abraço e bom trabalho. Abraço, muito obrigado. E atenção, hein? Se você quiser ganhar ingresso para assistir o Derby 204, você vai participar de um sorteio a partir de agora. Entre no canal da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Neste exato momento, tem lá uma senha e tem também um número de WhatsApp. É naquele número de WhatsApp que você vai mandar o seu nome e o seu CPF. É um ingresso por CPF. Então, mande o nome completo, o CPF e a senha para o número de WhatsApp que está lá na tela, no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Se você não é assinante, assine o canal, é uma das exigências, né? Ser seguidor do canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber notificações. Sempre que tiver uma nova transmissão, você vai receber aí o aviso de que tem uma nova transmissão no ar. O canal da Rádio Bandeirantes está bombando. A partida entre Brusque e Ponte Preta, tivemos mais de 20 mil visualizações. E no jogo do Guarani contra o Náutico, mais de 13 mil visualizações. Então, a participação maciça, gigante, das torcidas de Guarani, Ponte e Guarani, através do canal da Rádio Bandeirantes. Isso sem contar o AM 1170, FM 85.7
os aplicativos, aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes e também o Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Rádio. Para Ribeirão Preto, estamos em faixa estendida, em 85.3. Para ganhar ingresso, são 10 ingressos, é sorteio, não é por ordem de chegada, é sorteio entre todos os participantes. Mande nome completo, o seu CPF e a senha. Não é para esse WhatsApp que você participa com mensagens. É outro WhatsApp. Esse WhatsApp para concorrer a ingressos, ele está lá na tela, no rodapé da tela. É só você entrar lá, tem a senha e tem o WhatsApp, escrito WhatsApp sorteio, tá bom? O número está lá, você vai mandar nome completo, CPF e a senha, e o sorteio será através do site eletrônico Sorteador. Mande, participe, boa sorte para você. Ô Batistão. Oi, ô Gleger, já lembrou aí, ó? Chanchoni. Não entendi. Chanchoni. Quando você gritava na beira do gramado, Chanchoni, aí o time recuava. É, o time recuava. E quando era pra... calma, ó. Você quer saber coreano, a Sara tá chegando aqui, ela que fala coreano, ó. Pergunta aí pra ela que ela vai te responder. Ô, Sara, tudo bem, Sara? Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E você, tá tudo bem? Sim, graças a Deus. Como é que fala oi, tá tudo bem em coreano? 안녕하세요, 잘 지냈어요? Nossa, mas que... Não, tá falando assim, praticamente como um coreano. Ela é fluente, Batista. É fluente? É. Então manda uma mensagem para os ouvintes da Rádio Bandeirantes em coreano, Sara. 오늘이 우리 같이 이거 듣고 있어. 너무 감사합니다. O que você falou? Obrigada por estar ouvindo a gente, acompanhando a gente hoje. Nossa, mas mandou muito bem, ô Gleger. É, ela fala fluente. Que idade tem a Sara? A Sara vai fazer 15, né? Agora no fazer próximo 15 dia anos. 27. Valeu, Sara. Muito obrigado pela sua participação. Uma graça. Um beijo para você, viu, Sara? Se despede em coreano. 안녕히 계세요. Aê! Ela esqueceu de falar kamsamida. Kamsamida eu sei o que é. Kamsamida o quê? Você vai dar o quê? Kamsamida é obrigado. É obrigado? Kamsamida. 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 É isso aí. Ô, Gleger. Oi. Você vai ter trabalho, hein, meu filho? Vou ter... Os gaviões. A Sara é linda demais, velho. Ela é bonita. Você tá ferrado, hein, velho? Tô ferrado, bicho. Eu vou falar pra você. Mas aí você já sabe, né? Que aqui o sistema aqui é bruto, né? Eu sei disso. Olha, difícil é quando chega o genro, né? Aí abre a geladeira, toma a cerveja. Ah, não. Esparrama no sofá. Eu vou aí você quer assistir um negócio lá, ele liga no outro lugar, ainda briga com você ainda. Não, exatamente, deixa aqui tá melhor, pô. Colocar fio desencapado na porta da geladeira, pode que ele meter a mão, tomar um belo de um choque, nunca mais ele vai mexer na minha geladeira. Olha, é o seguinte, o pessoal tá mandando pra cá senha para o WhatsApp 971021493. Não é aqui, tá? Não é esse o WhatsApp. O WhatsApp para participar do sorteio é outro WhatsApp. É um que está na tela lá no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem lá um número no rodapé. Pega lá o número, manda naquele WhatsApp, tem também uma senha. É nome completo, CPF e a senha. Essa é a exigência para participar do sorteio. É o seguinte, os ingressos serão retirados para os ganhadores lá na Loja da Macaca. A Loja da Macaca, o jogo é às 11. A loja estará aberta 2 horas antes do início da partida. 9 da manhã. Então, das 9 até as 11, você retira o ingresso. Só que
às 11 a loja fecha. Isso aí é obrigatório. A loja tem que fechar, é uma determinação do Ministério Público, a loja não pode ficar aberta. Então fecha às 11 da manhã e abre às 9 da manhã. Então das 9 até às 11 você vai retirar o ingresso. É só chegar lá com um documento onde tem o CPF e dizer que você ganhou o ingresso da Rádio Bandeirantes. Pronto, você já vai retirar o ingresso. Mas tem que ser antes das 11, porque às 11 a loja vai fechar, entendeu? E aí se você chegar meio atrasado e tal, depois das 11, a loja não estará aberta e você vai perder o ingresso. Então, participe, mande nome, CPF e a senha, e depois você, se for o felizardo ganhador, vai retirar lá na loja da Macaca das 9 até as 11. Ouvinte participando conosco. É o seguinte, esse ingresso é o ingresso das vitalícias lá do Estádio Majestoso. É ingresso VIP, tá? Você vai entrar exatamente, você olhando o estádio Moisés Lucarelli, portão principal, você vai contornando a frente do estádio e ali um pouco mais acima tem uma entrada ali das cadeiras vitalícias e é lá que você vai entrar para assistir o jogo muito bem acomodado. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Bautista. A minha maior preocupação é esse técnico escalar e o Iago de novo. E a outra preocupação é com o Rodrigo Andrade. Como que ele vai estar? Porque mexeu com ele, você já sabe, ele perde a cabeça rapidão. Tomara que ele não seja expulso nesse derby. A Ponte é favorito, mas vamos lá com tudo. Zé Carlos de Hortolândia, bugrindo da pele até o osso. Aê! E olha o seguinte, você que está aí no YouTube, dê um like para nós. Legal demais ter-o aqui conosco, mas dá um like. Você está assistindo o programa Rádio com Imagem. Estamos mostrando aqui o estúdio da Rádio Bandeirantes. Isso aqui parece uma nave espacial, né? É um estúdio maravilhoso. A Rádio Bandeirantes tem um dos estúdios mais bonitos. E olha que eu já visitei inúmeros estúdios de rádios por aí. E a Rádio Bandeirantes é um estúdio muito legal. Você vai entrar lá, vai me ver aqui, ó, nas minhas costas. Nós estamos vendo ali o estúdio de gravação da Rádio Bandeirantes. Então dá um like, tá legal a transmissão, dá um like, dá um positivo aí para nós. Meta o dedo, um joinha, né, ô Gleiger? É o joinha. Tem que apertar ali no joinha, ele dá um like e tem que ativar as notificações, né, Batistão? Sim, ativa as notificações para sempre que tiver uma transmissão, você vai ser notificado, você vai receber aí a mensagem dizendo que tem uma nova transmissão no ar da Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando com a gente, diz aqui o ouvinte, que graça a Sara. Logo o Batista vai estar falando em coreano, kkkk. Difícil, hein? Difícil. A língua asiática é uma coisa extremamente difícil. Eu admiro, viu? Parabéns a Sara, viu, Gleiger? É claro que os mais jovens têm mais facilidade, o HD tá limpinho ainda, né? Tem pouca coisa. Eu me lembro que o Nicanor de Carvalho, ele falava que os filhos dele, ele ficou muito tempo no Japão, e eles falavam fluentemente o japonês. E ele não conseguia falar nem bom dia, boa tarde. Quando ele foi para lá, o HD dele já estava vazando, né, pelo ladrão. Então, mas é admirável essa capacidade. O meu filho, Carlos Henrique Batista, fala fluentemente inglês. Até porque ele é casado com uma mulher, uma filipina. E ele não fala, evidentemente, né, o idioma filipino, e eles se conversam em inglês. Então eu admiro, porque ele não teve uma aula de inglês. Ele aprendeu inglês na internet, vendo a internet. Ele gosta muito de videogame, né? Descobrindo novos jogos de videogame. Então eu admiro muito aqueles que falam outras línguas, porque eu sou monoglota, viu, Gleiger? Monoglota? Ô Batista, sabe o que é o mais interessante, cara? Que quando eu fui para a Coreia, né? E a Sara
Tinha o quê? Tinha 9 para 10 anos. Acho que era isso, 9 anos, é. E ela estudava numa escola bilíngue. E isso nos ajudou muito. Por quê? Porque a escola internacional, que aí eu poderia ter colocado ela numa escola internacional lá em Seul. O problema é que ficava distante da cidade em que eu morava. E era um absurdo o preço da mensalidade. E na cidade que eu morava, Xi'an City, tinha uma escola que recebia essas pessoas estrangeiras. Mas pessoas da onde? Pessoas da China, do Vietnã, né? Daquela área, daquela região asiática ali. E a Sara era a única realmente, acho que tinha uma russa também na escola. E a Sara brasileira. Então ela teve que aprender o coreano, e a língua coreana ela se chama Hangul. Hangul. Esse é o alfabeto coreano. E ela teve que aprender o Hangul. Hangul para nós aqui é outra coisa. É o Hangul, né? O Hangul, né? Mas lá é o Hangul. Hangul. E ela teve que aprender a língua coreana falando o inglês. Então, olha para você ver a dificuldade. Então, a Sara hoje ela fala inglês muito bem e coreano fluentemente. Ouvinte participando conosco, tem mais uma mensagem de áudio, mensagem no ar. Alô, Batista, Carlos Henrique, Gleger e todos do programa, boa tarde. Eu sou mineiro, eu sou taxista aqui do aeroporto de Viracopos. Mas para falar inglês ou coreano, não precisa de saber falar inglês, viu? No celular tem um tradutor. Eu sou taxista aqui e carrego pessoas de todos os continentes e eu não preciso falar inglês. Avisa pro nosso técnico lá do Bugrão que com o celular ele consegue falar a mesma coisa. Beleza, Batista? Um abraço. Vai, Bugrão, vamos arrebentar. Beleza, maravilha, é isso aí, valeu. E eu tenho um recado importante para você, Derby 204. É sábado, 11 da manhã, retorno da Série B do Brasileiro. Ponte Preta e Guarani. Estádio Moisés Lucarelli. Guarani faz 13 anos que não vence a equipe da Ponte jogando no estádio Moisés Lucarelli. Vai ser quebrado o tabu será mantido. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Agora também em Sorocaba. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Batista, boa tarde, Batista. Ao Gleger e a toda a galera aí. Batista, hoje, assistindo o programa na TV, eu mandei uma mensagem para no próximo, na lata aí, você fazer questionamento aí pro pessoal responder na lata de subestimado e superestimado. Batista, no torneio da cana, você foi subestimado, superestimado ou ruim de correr água dos olhos? Abração aí. Edivalmir Massa, ele tem umas tiradas, Gleger, que é realmente para arrebentar o cabeçote. Pô, evidentemente que eu fui superestimado, pô. Eu jogava muito, mas eu não tinha oportunidade. Jogava 2 dias sem parar, se deixasse. Sem dúvida. Então, eu respondo, porque ninguém me viu jogando. Então, a minha resposta, pergunta aí, ô Gleger. Vamos lá, Batistão, tem que ser na lata. Esse aí que você tá vendo aí, ó, Carlos Batista, que atuou lá no Torneio da Cana. É superestimado ou subestimado? Subestimado com louvor.
Tá respondido aí, ó. Tá respondido aí, na lata. O de Valmir queria na lata, foi na lata. Foi na lata. Agora quer perguntar pra mim ou não? Vamos lá, ô Gleg. Bom, o Tigrão tá aí ou não? Tigrão chegou? Se ele quiser, pode responder também. Tigrão na chegou. lata, Carlos Batista, lateral direito, bom na marcação e melhor no apoio. Era chamado assim de lateral cruzador. Superestimado ou subestimado na lata? Superestimado elevado à 10ª potência. Aê! Sensacional. Ouvinte participando conosco, ouvinte aqui, mensagem de texto. Vou ver aqui, texto curto, hein? Senão não dá pra... mas não adianta, olha aqui, ó. Stephanie Souza Pinto. Não é nesse WhatsApp que você manda para concorrer um ingresso, tá bom? É outro WhatsApp. O WhatsApp para concorrer o ingresso tá na tela. Você tem que entrar no YouTube, tem que entrar no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, pegar lá o número do WhatsApp, é aquele número que está lá no rodapé da tela. E a senha, manda seu nome completo, o CPF e a senha. Não adianta mandar aqui para esse WhatsApp, porque o sorteio é através de um site eletrônico, né? Então tem que mandar naquele WhatsApp que é o que vai conectar ao computador que faz o sorteio. Então não adianta mandar para cá, porque aqui praticamente não tem como, né? Eu até li a sua mensagem, falei aqui o seu nome, mas evidentemente não dá para você participar do sorteio, tá bom? Então manda lá no outro WhatsApp e aí boa sorte para você. Não estou achando onde é que eu vejo a senha no YouTube. Olha, você tem que entrar, coloca no Google, coloque a palavra YouTube, YUTUBE. Vai entrar no site do YouTube. Lá no YouTube tem uma régua para você procurar o canal que você quer acessar. No caso da Rádio Bandeirantes, na régua de busca, você vai colocar rádio, lá tem o youtube.com, aí você coloca Rádio Bandeirantes Campinas. E aí vai sair lá. Não adianta colocar só Rádio Bandeirantes, que cai na Rádio Bandeirantes São Paulo. Não é. Você tem que colocar Rádio Bandeirantes Campinas. Pronto. Você já vai entrar no canal da Rádio Bandeirantes e neste momento está tendo lá a transmissão desse programa que eu estou aqui apresentando. Então, quando você entrar no canal, você já vai ver a minha imagem ou a imagem de um dos comentaristas, né? Hoje nós estamos aqui com o Gleger e também com o Tigrão. Ou então você vai ver lá alguma imagem com o logotipo da Rádio Bandeirantes. No rodapé dessa tela tem a senha. Logo depois da senha está escrito WhatsApp, sorteio. E lá tem um número. Aí você vai mandar para esse número para concorrer a um ingresso para o Jogo da Ponte Cadeiras Vitalícias. O ingresso será retirado das 9 até as 11 da manhã, no dia do jogo, no sábado. É importante também o ouvinte ficar atento, né? Porque a loja fecha às 11. Então, se chegou lá às 11h01, perdeu o ingresso. Não vai ter ninguém lá para te atender, porque obrigatoriamente a loja tem que fechar às 11 da manhã. O Tigrão está conosco, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, já ouvimos bastante aqui, né, na primeira meia hora. Lembrando que o programa está começando às 16h30, mas temos aqui, Tigrão, os temas do programa de hoje para você dissertar conosco para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Diz aí, Tigrão! Não entrou o Tigrão? Falhou, né, a espoleta. Veio o tiro, a espoleta falhou. Assim que o Tigrão tiver condição, ele vai entrar conosco aqui no ar da Bandeirantes. E eu tenho um recado importante para você. Sudeletro. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica
para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso. É a marca registrada da Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade. Sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade mais próxima de você. Fica na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Sudeletro. Rápido intervalo e voltamos já já, 17h58. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Fazer a gestão de cobrança dos seus clientes não é uma tarefa simples, mas com o Asas, sua empresa recebe via Pix, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, sua empresa reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim, fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asaas.com. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia.
Farmácia, golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @golquersaúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Derby 204, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 20 de agosto, às 11 da manhã, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, agora também em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, semifinal do Derby de 2012. Paulistão, partida única no Brinco, porque o Guarani tinha campanha melhor. Vadão no comando e olha, o menino Medina foi o último jogador inscrito nesse Paulistão 2012. Com 28 minutos de jogo, o Fumagalli sai contundido e entra quem? Medina. Medina era lateral, volante e meia. E aí então, meus amigos, 9 minutos depois a Ponte faz 1-0, gol de Caio. Olha a situação, perdeu Fumagalli, a Ponte 1-0, mas o segundo tempo do Guarani foi realmente sensacional. O Fábio Bahia empata e depois brilharia a figura dele. Ele fez aos 23 e fez aos 41. Fábio Bahia tirou, soltando o jogo pelo setor esquerdo, vem para Bruno Recife, atrás para Everton Páscoa, outra vez para Bruno Recife, recolheu, rente a risca lateral, soltando na cabeça de Medina, tocou o jogo pelo lado esquerdo, Danilo, lançou na ponta pela direita, Oziel, recolheu o lateral da grande área, pé direito, levantou, cruzou, subiu o toque de cabeça, Medina, é gol! 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 Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre, com fibra e testemunho. Na marca de 41 minutos passados o segundo tempo, a bola acionada pela direita no fundo do campo, partiu o Oziel, levou com Danilo, levantamento, a bola cruzada no segundo pau, Medina chegou marcado pelos zagueiros e meteu a bola no fundo do gol da Ponte Preta. É o terceiro gol do Guarani, o gol da classificação. A bola da história. Medina entrou no jogo no lugar do Fumagalli, que saiu contundido. Entrou para mudar a sua própria história. A excelência não é um feito, é um hábito. Eliminando o medo, Medina entrou para mudar a história do jogo e coloca o Guarani na final do Campeonato Paulista 2012. E Medina, 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 camisa 16. Ele, o autor do gol, amplia no Brinco, Guarani 3, Ponte Preta 1. É isso aí, meus amigos, Derby 2012, Medina, Guarani 3-1, naquele 29 de abril de 2012, um público de 15.179 no Brinco, 60% ficou com o Guarani, 40% torcedores da Ponte. Aí o Guarani foi na final contra o Santos,
Vadão no comando, mas enfim, brilhou aí nesse derby a figura do menino Medina, que aliás hoje está com 32 anos. O último clube do Medina foi o Goianésia, lá de Goiás. Ele, no ano passado, atuou em 2 jogos. Tá paradão, tá pensando se volta ou não volta, mas é isso aí. Derby 2012, Medina, Guarani 3-1. E derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Impacto Prime Campinas, alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freios. E o melhor preço de pneus da região. Aro 15 a partir de R$ 279,90. Aro 16 a partir de R$ 299,90. E Aro 17 a partir de R$ 339,90. Acesse o site campinas.impactoprime.com.br e confira todas as promoções. Loja na Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu? Pensou impacto. Iga Atacado, agora também em Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo. É qualidade e preço baixo para a sua economia. Água de coco, Coco do Vale, 1 litro, R$ 5,98. Molho de tomate Quero, 300 gramas, R$ 1,39. Batata mais batata, congelada, 2 quilos, R$ 17,98. Limpador casa e perfume 500 ml, R$ 3,69. Ofertas válidas até segunda-feira, 22 de agosto. Confira mais no site iga.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Alô, Tigrão, você me ouve, Tigrão? Ouço em alto, bom e claro som. Sobre os temas do programa, a sua opinião, por favor, Tigrão. Bom, Batista, são vários temas, a pauta é bastante rica, não é? E é óbvio que é bastante polêmico tudo isso, né? Bastante polêmico mesmo. O Vitinho foi embora, esse está fora, né? Diogo Matheus vetado, quem deve jogar? Ramon ou Ludic? Eu colocaria o Ludic. Ah, mas ele marca mal. É, mas ele estreou num derby e mostrou muita personalidade, inclusive fez um gol. Aliás, um golaço. E é um jogador que me parece, e apesar de muito jovem, não pipoca. Ele vai, é derby, ou é um jogo amistoso, ou é um jogo de final de semana, ele se comporta do mesmo jeito, com muita tranquilidade. Ele não se abate, não, né? Então, nesse tema aí, eu não teria muita dúvida de escalar o Ludic. Na Ponte, o grande problema é substituir o Everton, que teve essa contusão, que a gente estava junto na transmissão. Foi um negócio terrível, horrível, até para a gente continuar o trabalho. E ninguém quer isso para um atleta profissional, né? Que usa o corpo para defender o seu pão de cada dia. E uma fatalidade daquela, bom, tá fora. Só o ano que vem agora. Eu não titubearia em nenhum momento. Fez sim. O Leandro Bárcia vai entrar num ritmo de jogo horroroso. Ele entrou um pouquinho na estreia lá contra o Grêmio, já sentiu logo de saída, não jogou mais, e aí entraria preso, musculatura presa. Eu não escalo. No máximo, levaria para o banco. Quem é que está em ritmo
E qual que seria a principal dúvida? Fecim ou Nicolas? Quem que é mais jogador, Fecim ou Nicolas? Ah, que dúvida. Fecim é muito mais jogador, mais experiente, inclusive, apesar de garoto também. Então, não tenho nenhuma dúvida. Já está respondido quando eu faço uma análise comparativa entre os dois jogadores. Qual dos dois tem mais potencial? Fecim ou Nicolas? Ora, é evidente que eu escalaria o Nicolas. O Giovanni Augusto, que entrou voltando à equipe depois de um longo período sem jogar, ele voltou contra o Náutico. E agora já treina entre os titulares. Está escalado, né, Batista? Então, se você já quiser que eu escale o Guarani aqui para o derby, eu posso escalar agora. Não escale. Eu já dei qual o time que vai jogar. Você quer que eu dê aqui ou não? Dá aí, Tigrão. Pode dar. Dá aí. Então vai lá. Dá aí, Tigrão. Calma, goleiro. Calma, que às vezes a mão parece pé de verdura, hein? Ó, é o seguinte, Giovanni Augusto e mais 10. Então tá respondida a pauta aí, Batista. Tá respondido, é isso aí. Olha, vamos debater aqui também uma situação que está surgindo aí, né? Que é a questão do Bruno Alves. A situação é a seguinte: a Ponte contratou o Bruno Alves, o jogador rescindiu com o Remo, ele estava jogando lá a Série C do Brasileiro, mas teria um acordo com outra equipe para 2023. Então aí teria que ficar somente até o final da Série B. Não poderia ficar para a disputa do Campeonato Paulista. A Ponte tem feito contratos, estendendo esses contratos, até para não chegar a época de festas, aí é um sufoco, aí não consegue contratar ninguém. Então a Ponte está disputando a Série B, mas já está montando o time para a disputa da Série A2 do ano que vem. Começo com você, ô Gleger. Compensa a contratação do Bruno Alves? São 16 jogos até o final da Série B. Compensa contratá-lo só para a Série B e não tê-lo na disputa do Campeonato Paulista do ano que vem? Não, aí não compensa. O ideal é já fazer um contrato visualizando, né, um acesso o ano que vem. E aí o que acontece? Porque você não tem tempo para montar time. Já terminou o Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, ou seja, não vai dar tempo de absolutamente nada. E aí você tem que, vamos supor, aí terminou a Copa, começou o ano, você tem que ir ao mercado para montar o time. Então eu acho que acerta a diretoria da Ponte em estar fazendo um contrato já para o final da Série A2. Você já vai fazendo um desenho daquilo que você pretende para a competição. Campeonato dificílimo. Jogar no interiorzão aí é duro demais, né? E se você precisa ter um time experiente e cascudo. Então eu acho que acerta a diretoria. Eu também teria feito isso, Batista. Contrato até o final do Paulistão. E você, Tigrão, nesse caso, né, o atleta está alegando uma situação aí, a Ponte poderia contar com ele só na Série B, porque ele já tem aí acertado, já tem apalavrado, não sei nem se assinou alguma coisa ou não, mas em 2023 estaria numa outra equipe. Compensa tê-lo para 16 jogos? Claro que compensa. Eu acho que a diretoria está correta em fazer o maior número possível de contratos, pelo menos até o final do Campeonato Paulista. Ponto. Agora, no caso do Bruno Alves, é uma situação emergencial. Se o Everton não tivesse sido vítima da fatalidade que foi, eu seria contra. Deixa o Bruno Alves lá, fazer acordo com quem ele quiser. Mas é que a Ponte está com o chapéu na mão, ela não tem um substituto à altura. Você vê que nós estamos discutindo entre Fecim, que é muito irregular, Nicolas, o Bárcia, o Leandro Bárcia, que nós não sabemos o que vai acontecer. E você viu alguns lances e gols marcados aí pelo Bruno Alves, hoje, inclusive, nos donos da bola, e a gente já tinha feito toda a pesquisa aqui, e também, claro, lembrando de boas atuações que vimos em jogos inteiros, especialmente pelo Brusque, acho que é um belíssimo reforço. Então, claro que o ideal é que a gente sempre
fala aqui, uma coisa é o ideal, outra coisa é o possível. E fica claro também que o jogador não quer disputar a Série A2 do Campeonato Paulista, né, Batista? O negócio de falar, já tem um acordo aí, eu não queria quebrar. Pô, enquanto não tá no bid, não tem acordo com ninguém, cara. Não tem isso daí. Isso não existe. Mas eu nunca fui de quebrar a palavra. É lindo isso aí no discurso. Mas isso daí é um pouquinho de paura, né? De rejeição também à Série A2 do Campeonato Paulista. E ainda assim eu traria o jogo. Tá bom, então nós vamos fazer um contrato com você até 30 de novembro. E você já vem, tá em ritmo de jogo, tava jogando lá no Remo. Já vem, já inscreve, já leva pro banco domingo, se possível. Ou até para começar a partida. A exemplo daquilo que nós falamos aqui também, do atleta aí contratado pelo Guarani boliviano. Também, por coincidência, Bruno, né? Então, o Guarani e a Ponte tem que colocar tudo o que tiver de melhor no jogo. E o Bruno Alves pode ser um substituto à altura ou até com alguma vantagem com relação ao Everton. E se o Fecim não estiver bem nos treinamentos? E se o Fecim não estiver bem no jogo? Vai Nicolas de novo? Com todo respeito? Então eu traria sim. Nesse caso, pelo que aconteceu com o Everton, por ser uma contratação no apagar das luzes e pela emergência de ter perdido um titular para o resto do campeonato, talvez até para o início da temporada que vem, eu abriria uma exceção. Então, se você já fez 15 contratos até o final do Paulista da A2, qual o problema de abrir uma exceção por ser uma situação emergencial e trazer o cara até o fim da Série B? Eu trago tranquilamente. E às vezes ele vem, se aclimata bem, gosta da cidade, se encaixa bem no time, cai nos braços da torcida e fala, sabe o que eu pensei melhor? Vou tentar desfazer lá. Então o futuro a Deus pertence. O presente é emergente. O presente é algo que tem que ser resolvido hoje. E o passado é uma roupa que não nos serve mais. Mas eu acho que você matou, né? Rejeição à Série A2. Talvez até nem o próprio jogador, mas o empresário dele não quer colocá-lo numa competição que tem baixíssima visibilidade. E o César, que é o nosso ouvinte, está lembrando aqui que o Everton volta o ano que vem. Ele quebrou o tornozelo, já fez a cirurgia, já está em recuperação, tem contrato vigente até 2023. Então, mesmo não tendo o Bruno Alves na Série A2, mas vai ter o Everton. A medicina está muito avançada, então ele vai voltar a jogar futebol de alto nível. Ô Batista. Oi. E você quer saber mais uma coisa? Hoje ele está disputando Série C. Aí surge uma oportunidade para ele jogar uma Série B e na reta de chegada, 16 jogos, pô, baita de uma elevação de prateleira. O status foi lá em cima. Ainda mais jogando num clube do estado de São Paulo e num clube do tamanho da Ponte. Aí ele já deve ter alguém que sondou, falou, seguinte, estamos sem calendário aí, mas para o primeiro semestre, primeira divisão do campeonato estadual do estado X. Aí ele fala, tudo bem que é Ponte Preta, que é São Paulo, mas é segunda, é divisão de acesso. Então eu faço a Série B lá, que eleva o meu status, me coloco definitivamente numa vitrine grandiosa, que é a Série B, e jogando por um grande clube de São Paulo, e ao invés de disputar a divisão de acesso com esse grande clube, eu faço uma primeira divisão estadual, no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, no raio que o parta. Isso daí não é decisão dele, você também matou a charada. Hoje, os chamados empresários, os caras que cuidam aí da carreira do jogador, eles ganham e ganham bem para isso aí, para planejar a carreira do cara. Então o que falaram para ele? Vamos fazer assim, Série B lá e a partir de janeiro, primeira divisão do Campeonato Catarinense. Estou dando um chute aqui. Mas o Campeonato Catarinense da primeira divisão é maior do que a Série A2 do Campeonato Paulista? Claro que é. Quantos jogos a televisão vai transmitir da A2 do Paulista? E primeira divisão, todos os jogos.
de qualquer estado estão aí sendo transmitidos na sua totalidade, todos os jogos. Então, eu, se sou empresário do cara, se eu sou o guru dele, eu também iria por essa linha. E cabe à Ponte o quê? Aceitar de imediato, porque ela precisa do jogador para hoje, não é para janeiro. Até janeiro, muita água vai rolar e, inclusive, o nosso ouvinte, inteligentemente, também fez uma observação importante. Talvez a Ponte já tenha até o Everton pronto para voltar. Rapidamente aqui, o Gleger, quero ouvir o Tigrão também sobre o Vitinho. O Guarani anunciou hoje que o Vitinho foi desligado, não tem mais contrato. O Vitinho vai deixar saudade ou não? Ah, não, né? Não, Batista. Teve inúmeras oportunidades. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, né? A gente respeita muito o lado profissional, a gente respeita o atleta, toda a carreira, por onde passou, tudo que fez. Mas ele teve inúmeras oportunidades aqui no Guarani, não luziu. Não conseguiu sequer um jogo ser elogiado por nós. Muito pelo contrário, né? Muito criticado. O torcedor também não gostou aí das participações do Vitinho. Então não vai deixar de saudade e ele que seja feliz para o outro clube que ele for. Tomara que dê certo, é isso que a gente torce para ele. Mas infelizmente aqui no Guarani não deu certo, Batistão. E você, Tigrão, também, só rapidamente aí, uma opinião sobre a saída do Vitinho. Ah, não vai deixar saudade, né, Batista? Não sei se está na ponta da agulha aí. Essa mulher que tem uma voz espetacular, né? Não sei se está aí. Mas se tiver, pode botar a minha opinião aí, Giba. Bota a minha opinião aí da Roberta Miranda aí, aquele tradicionalíssimo que a gente chama de vez em quando. Respeito ao Vitinho, total. Ele seja muito feliz em outras paragens. Mas no Guarani não deu certo. Não vai deixar saudade, não. E se tiver a Roberta Miranda, pode soltar aí o refrão, Giba. Vai com Deus! 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 Ô, Giba, tá lento o negócio aí hoje? Manda bucha aí, compadre. Vaiou. E atenção, o para-brisa do seu carro quebrou. Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja ou no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame no WhatsApp 11 DDD 11 9642 90680. Anotou? DDD 11 964-290-680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar. Sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem pelo WhatsApp, repito, 11 964-290-680. Saiba todas as informações. Sofisticar Autovidros. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Intervalo. Daqui a pouco o Edson Carioca vai falar. Jogador do Guarani, 18 e 26.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduza a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série B e a sua 25ª rodada. Rodada que terá início hoje, 8h30 da noite, com o jogo entre Londrina e Bahia. Amanhã, a sequência da rodada, 19 horas, Criciúma e Operário, 20 horas, CSA e Vasco. Esse jogo já na próxima quinta-feira. Quinta-feira também, 9h30 da noite, tem Tombense Sport. Na sexta, 7 horas, Ituano e Novo Horizontino, 21 horas e 30 minutos, Náutico e Vila Nova. No sábado tem o Derby 204, Moisés Lucarelli. Tem Ponte Preta e Guarani, 11 horas da manhã. Também no sábado, 16h30, Chapecoense e Brusque, às 19h, Sampaio Correia e CRB. Para fechar a rodada, no domingo, 4 da tarde, tem Grêmio e Cruzeiro. Esta, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter Golcare. Acesse golcaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. Golcare Saúde, importante para a sua vida.
Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golquer Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golquersaude.com.br. Siga no Instagram, @Golquer Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica especial do derby aqui na Rádio Bandeirantes para trazer a última vitória da Ponte Preta em partida realizada no dia 5 de maio de 2021 no estádio Moisés Lucarelli. A Macaca venceu o Guarani por 3-1 com Igor Vinhas, Apodi, Rayan, depois Juan, Renato e Felipe Albuquerque, Dauan, depois Barreto, Vini Locatelli, Camilo e depois Marco Júnior, Nildinho, Moisés, depois Pedrinho e Paulo Sérgio, a equipe do técnico Fabinho Moreno. Porém, neste jogo o time foi dirigido no banco de reservas pelo auxiliar técnico Sandro Forner. O Guarani de Rafael Martins, Pablo, Thales, Ayrton e Iliel, Bruno Silva, Índio, depois Tony, Regis, depois Matheus Souza, Andrico, Davó, depois Rafael Costa e Júlio César, depois Renanzinho, a equipe do técnico Alan Al. Os gols do jogo: Moisés para Macaca aos 47 minutos do primeiro tempo, Davó aos 3 minutos do segundo tempo empatou para o Bugre, Paulo Sérgio cobrando o pênalti, colocou a Ponte na frente aos 11 minutos e Moisés fechou o placar aos 31 minutos do segundo tempo. Fim de jogo no estádio Moisés Lucarelli. 3 para a Ponte Preta, 1 para o Guarani. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br.
A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Esporte em debate na Bandeirantes. São 18 horas e 36 minutos em Campinas. Ouvinte participando conosco, mensagem de ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, pessoal aí da mesa, Adilson do Botafogo. O Mozart tem que pôr o pessoal contratado para jogar. O Iago e o Bruno José não estão resolvendo nada, já tiveram muitas chances, entendeu? São duas buzinas de foguete que não servem para nada, chega. Já tiveram todas as chances do mundo, tal, tem que dar chance para alguém, ver se acontece alguma coisa no jogo, senão não vai acontecer nada novamente. Como foram todos os jogos que eles tiveram juntos aí no ataque. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Atenção, você que está com o companheiro, o marido sofrendo com problemas na saúde sexual. Você também está sofrendo, não é mesmo? Saiba que você pode ajudá-lo. Incentive-o a procurar ajuda com um especialista. Não é vergonha. Milhões de homens em todo o Brasil sofrem com algum transtorno para manter a relação sexual, mas tem tratamento. Conheça a clínica Upman, especialista e referência para cuidar da saúde sexual do homem. Impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido, disfunção erétil, entre outros problemas, todos podem ser eliminados em quase 100% de sucesso. Entre em contato com a clínica Upman. Agende uma consulta agora pelo WhatsApp 19988005939. Clínica Upman. Atendimento confidencial, sigilo absoluto. Unidade em Campinas, no Cambuí, e em São Paulo, no bairro Pinheiros. Com atendimento também pelo telemedicina para todo o Brasil. Agende agora uma consulta pelo WhatsApp 19, o código de área, e o número 998005939, ou pelo chat online no site upmen.com.br, e você será atendido neste momento, porque tem lá um especialista neste momento para atendê-lo. 998005939. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Fala, Batistão, boa noite, Batista. Abraço a todos da equipe aí, Batista. Aqui é o Wando, tô aqui em Jacutinga. Batista, pede para um repórter da sua equipe aí fazer essa pergunta pro Mozart. Qual o fundamento do Iago que agrada a ele aí, Batista? Eu tô curioso aí para saber, Batista, porque eu não vejo nada, sabe? Será que ele consegue essa resposta aí para nós aí? Abraço, Batista. Forte abraço aí, Tigrão. Estamos aqui em Jacutinga, Tigrão. Não tem como, né? A entrevista é sempre coletiva. Às vezes dá uma saudade imensa de quando era possível colocar o que a gente chama de carrapeta na cabeça do treinador e ele respondia as perguntas, né, do repórter. Uma vez, você lembra ou não? Você lembra? Quando? Piracicaba. Ponte Preta e 15. A Ponte teve na frente do 15 3 vezes, 1-0, 1-1. 2-1, 2-2. 3-2, 3-3. O Branco, aquele lateral esquerdo bom de bola, mas que marcava mal, foi uma avenida e a Ponte tomou os 3 gols do lado do Branco. E a Ponte 3 vezes na frente e não ganhou o jogo.
Quem que era o treinador da Ponte? Professor. Aí o Oswaldinho Luiz estava lá na pista, lá, e nessa época podia pôr carrapeta antes do vestiário. Acabou o jogo, o Oswaldinho pôs a carrapeta nele. Cheio de querer fazer assim aquele trabalho, né? Espetacular, e fez, né? Alguém que tem uma pergunta para o Luxemburgo? Professor, entra Tigrão lá da cabine do Barão da Serra Negra. Belo resultado, empatou fora, mas teve na frente 3 vezes. Ninguém viu que estava tudo do lado do branco, não deu para meter uma cobertura, um volante por ali. Sabe o que fez Luxemburgo? Arrancou a carrapeta, jogou no chão com toda a força no gramado, pisou em cima e falou assim, pô, Oswaldinho, para esse mau caráter eu nunca mais respondo nada. O tempo da carrapeta era legal, mas de vez em quando acontecia essas coisas, né? Luxemburgo era treinador da Ponte, início dos anos 90. Na próxima rodada, depois desse baita, desse pau, aí o Oswaldinho bateu boca com ele. Não é mau caráter, não. Ele é tio da minha filha. Tio da minha filha não é mau caráter. Você está falando errado. E Luxemburgo foi embora, acabou a entrevista. Não respondeu nada. Aí, e eu vi lá de cima ele jogar o fone no chão. O próximo jogo foi em Araras. Primeiro tempo estava 3-0 para o União. Ele pediu demissão no intervalo, lá no Hermínio Ometo. Pediu demissão no intervalo e foi embora. Aí eu falei, tá vendo? Às vezes precisa ter um pouquinho mais de calma no coração, né? Bons tempos da carrapeta. Às vezes dava essas raspadas no guarda-reio, como você gosta de dizer, mas tinha emoção pelo menos, né, Batista? Hoje, não é aqui em Campinas, né? Em todo lugar existe um procedimento padrão em todos os locais onde tem um time de futebol. Os repórteres ficam todos lá, cada repórter tem direito a uma pergunta e não tem réplica. Às vezes é um assunto, o repórter faz uma pergunta, se o treinador não responder, se ele não der a resposta ao encontro daquilo que a pergunta está exigindo, o repórter não tem direito de contestar. Ele tem direito a uma única pergunta. E aí, se tiver 4, 5, 6 repórteres, cada um faz a sua pergunta e acabou, a coletiva acabou, não tem essa. Então ficou... Não é legal, né? Tudo bem, a modernidade, teve aí a pandemia, tudo isso entendemos, mas efetivamente a limitação é gigantesca em todos os lugares, até porque existe esse procedimento padrão, um vai copiando o outro e acaba gerando o padrão. Imagine só a argamassa toda desnivelada na hora de assentar o piso, ou então aquele reboco cheio de ondulações. Não vai ficar legal, não é mesmo? Usar um acessório que não te traga confiança pode estragar tudo que foi feito com tanto cuidado. As desempenadeiras emborrachadas de cabo aberto da Cortag trazem comodidade e segurança na construção. Disponíveis em aço ou aço inox, elas são encontradas nas seguintes versões: dentada, indicada para o preparo e nivelamento de superfícies, aplicação em argamassa, massa corrida e textura. A desempenadeira dentada em V, por sua vez, é ideal para peças menores e mosaicos, perfeita para o trabalho em paredes e tetos. A versão dentada Raio 10 cria sulcos e cordões de argamassa para aplicação em grandes formatos. Ela dispensa o uso de dupla camada. A Cortag tem também a desempenadeira para efeitos decorativos, aplicada em marmorato, cimento queimado e texturas. Para saber mais, siga a Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil, ou então acesse cortag.com.br. Rádio Bandeirantes.
Vamos ouvir o Edson Carioca. Ele foi apresentado, foi anunciado, contratado. Ele estava no Azures. Tá, tudo muito bem receptivo pelos companheiros aí. Acho que isso foi o fator fundamental para mim, integrar o grupo rápido, enturmar e agora é trabalhar bem essa semana. Ajuda muito. Eu trabalhei com o James no Azures e sempre foi meu amigo, jogava mesmo lado que ele. Mas daqui também tem uns companheiros também, o Bruno José, isso ajuda bastante, a se enturmar mais rápido e se entrosar mais rápido ainda com os companheiros dentro de campo. Sou atacante de beirada, prefiro jogar mais pela esquerda, mas também consigo jogar pela direita, por dentro também tem essa facilidade. E sou um jogador bem rápido, assim, forte, finalizo bem também. E, se Deus quiser, fazer muitos gols aí para ajudar o Bugre. Mas é ter cabeça boa também, trabalhar durante a semana. Se o treinador optar por começar o jogo ou não começar, a gente tem que respeitar e tem que dar o nosso melhor. É uma concorrência sadia e a gente só tem a agregar o time, né, o grupo. Então isso é bom. Ok, tá aí falando conosco. O Guarani, portanto, anunciou o jogador, já está integrado ao elenco de profissionais do Guarani Futebol Clube. E o Edson Carioca estava no Azures do Paraná. Lá no Azures do Paraná. Deixa eu ver quantos jogos ele fez, né? Pelo Azures do Paraná. Para ver se ele realmente é um goleador. 14 jogos, 3 gols. 14 jogos, 3 gols. 25 anos, além do Azures. Teve passagens também por Curitiba, 13 da Paraíba, Portuguesa e Tombense. Tá aí, portanto, né, o atacante, jogador já à disposição do técnico Mozart. Aliás, por falar em técnico Mozart, vamos ouvir aqui, teve um ouvinte que mandou uma mensagem dizendo que não ouviu o Mozart quando ele falou sobre a questão do português, do Bruno Miranda e também que ele não fala o castelhano, né, o espanhol. Vamos ouvir o pedacinho da entrevista coletiva, é só a respeito disso. Vamos ouvir. Pelo simples fato que ele perdeu 2 sessões de treino para poder regularizar, né? Teve que ir a São Paulo 2 vezes para ir no consulado e tal. E aí um jogo pesado como esse, né? Com uma sessão de treino só, e normalmente ele entraria de ponta, né? No lugar do Isaac, né? E nós precisaríamos naquele momento ali, nós precisávamos de presença de área com o Yuri, né? E o Yuri entrou muito bem, né? Então, o motivo por não iniciar e nem colocar o Bruno Miranda no jogo foi esse, né? Ele só fez uma sessão de treino conosco, e aí nós não queríamos ter acelerado esse processo. Então, agora com uma semana cheia fica mais fácil, né? Até para ele se adaptar. Ele também não entende tão bem o português, o meu castelhano é menos que 0, né? Então, aí a gente precisa sempre do Richard ali para fazer a tradução para ele. Então, uma semana cheia de treino fica mais fácil para ele também se adaptar até aos jogadores e a nossa ideia. Tá aí. Gostaria até de ouvir aqui os comentaristas, né? Não é possível que eu esteja ficando louco. Ele falou sim que o atleta Bruno Miranda perdeu 2 sessões de treino porque estava cuidando da documentação. Sim. E no pouco que ele treinou, o técnico não deu instrução porque fala 0 de castelhano, de espanhol, e o Bruno Miranda não fala português. Ele depende, até citou o nome aí, Richard. Então o Richard deve ser o intérprete, então, né, do técnico. Richard Rios, né, Batista? Ah, do Richard Rios. Ah, o sim. Richard Rios. Eu achei que era um intérprete. Então não, ele... é o Richard Rios, né? É Richard Rios, que está no Brasil já há algum tempo, né? Então fala o português fluentemente. Exatamente. É duro. Complicado é se o Mozart passar toda a instrução pro Bruno Miranda. Ele passa por Rios. E aí ele passa as instruções para o Rios e depois passa para o Bruno Miranda via Rios. Ó, você, Rios, vai fazer isso, isso, isso. Entendeu? Entendi. E agora eu vou falar para você falar para o Bruno Miranda o que eu quero que ele faça. E você traduz para ele. Pode falar que eu vou falar para ele. Aí o Rios
passa a instrução passada pelo Moser para o Bruno Miranda. E aí o Rios fala com o Bruno Miranda em espanhol. Recebeu as instruções em português. E aí o Moser pergunta para o Bruno Miranda: você entendeu tudo que ele falou? Aí o Bruno Miranda fala assim: não entendi nada. Pô, mas que confusão, hein, Batista? Tem que ter intérprete para traduzir português com espanhol. É uma bobagem, né? Mesmo. É uma bobagem. Uma tremenda de uma bobagem, e eu assim também não concordo. Eu acho que ele fala numa espécie de tom de brincadeira ali, né? A gente percebe o Mozart ali brincando, descontraído e tal. Eu acho que ele brincou também. Ele não falaria eu acho que é o único problema mesmo, viu, Tigrão, do Bruno Miranda, foi o problema burocrático. Porque pro cara, só pro ouvinte entender, o cara, para ele pegar, ele veio sem o visto de trabalho, e para que ele tem que reunir toda a documentação aqui, tem que sair fora do Brasil, ficar aí 1 ou 2 dias fora do país, para depois voltar novamente, aí sim, com o visto de trabalho. Então é um pouco burocrático, sem dúvida nenhuma, tirar o visto de trabalho aí. Eu acho que essa foi a questão. Treinou pouco, já participou, foi pro jogo ali e tal, foi contratado para ser um dos homens aí de confiança do Moser, mas pouco tempo de treinamento, né, Batista? Aí também não dá, né? Agora, essa questão aí de falar castelhano, espanhol, essas coisas, eu acho que o Moser levou ali em tom de brincadeira, até porque, poxa vida, né? Como disse o Tigano, não tá falando nem árabe, não tá falando sul-coreano, né? Aí é diferente. O castelhano aí dá para entender, dá para dar uma arranhada. Ah, lógico que dá. Eu acho que o Moser brincou. Pode ser. Acho que ele quis dizer, ó, o cara chegou agora, tá correndo atrás de visto, não fez treino. Pô, ele não fala português, eu não falo espanhol. Ele quis dizer assim, que não tá pronto ainda. Mas ele não colocou isso como fator impeditivo. Eu acho que ele usou uma metáfora. Pode ser. Para dizer que o cara não tá pronto. Fora isso, sinceramente, não tem conexão. Imagina, por exemplo, o Abel Ferreira dando instrução para o capitão dele, que é o Gomes, Gustavo Gomes, que é o zagueirão, o melhor zagueiro da América do Sul hoje, do Palmeiras. Pô, o cara fala o português de Portugal, mas bem carregado. Tem hora que na própria entrevista dele a gente tem que estar meio esperto para decodificar tudo. Aí ele vai falar com um cara que é paraguaio, né? Fala espanhol. Pô, e ele pode dar a tarja de capitão pro cara? Você acha que tem alguma dificuldade nesse nível de comunicação? Nenhuma. Falei para vocês hoje no programa da TV. Tive recentemente em Montevidéu a trabalho, nunca vou para passear também. É uma doideira. E sentei lá no restaurante, pedi toda a comida que eu queria, pedi lá uma parrilha, pedi lá uma salada de batatas e tal. O garçom entendeu tudo, pô. Atenção. Fosse feijoada e língua frita para mim. A Ponte divulga parcial de ingressos. Ingressos vendidos para o Derby 2004 até às 18h30 de hoje. 10.100 ingressos já foram vendidos, portanto, é a parcial divulgada pela Ponte Preta, ingressos vendidos para o Derby 2004. Aliás, 204. Oi, ô Tigrão. Não, a questão que você, mais no início do programa, eu não estava ainda na transmissão, de que precisa pedir autorização para a Polícia Militar, não tendo torcida visitante, a Ponte pode até alegar custo para imprime 17, 18 mil ingressos e depois não vende todos, tem o prejuízo. Agora, pedir autorização para usar a cabeceira do visitante se não vai ter visitante, não precisa não, prevalece o AVCB, está regularizado, do Corpo de Bombeiros, que é, não é, um órgão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Corpo de Bombeiros é da Polícia Militar. É o seguinte, ó, qual que é a capacidade do estádio liberada no AVCB? 17.810. Estou dando um chute, é próximo disso daí.
18.003. Até esse número de ingressos aí, a Ponte pode vender, ela não precisa pedir autorização para ninguém, mesmo porque não tem torcida visitante. Pode até ter torcida visitante, compra o ingresso, vai lá, fica meio camuflado, como acontece também quando o jogo é no Brinco com torcida única. Pode acontecer. Agora, não há necessidade de se reservar um espaço específico dentro do estádio para torcida visitante, se não vai ter torcida visitante. Você ocupa. Isso aí ocorria quando tinha torcida visitante e a torcida visitante não ocupava todo o espaço e aí, ali, momentos antes do jogo, a Polícia Militar mudava de lugar o cordão de isolamento e abria mais um espaço para a torcida da casa. Nós vimos isso muitas vezes no Brinco e também no Moisés Lucarelli, como em outros estádios por aí. Ó, ali é do visitante, ó, mas já é público definitivo e tem bastante espaço. E do lado de cá está faltando espaço. Então, muda a divisão, muda o local do cordão de isolamento. Nós vimos isso muitas vezes. Agora, torcida única, o soberano é o AVCB. Qual a capacidade? 17.897. Atenção! Pode vender, não tem que pedir autorização para ninguém. Recado importante para você. Para você, o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região, ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição, ou um preço justo e um atendimento ágil. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, você vai encontrar na GoCare. Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional através da rede Abrange, a rapidez da implantação, carência 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e para sua família. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse golcaresaude.com.br. GoCare, você sabe, escreve-se com G-O-C-A-R-E. golcaresaude.com.br. Tem um time que está lá neste momento pronto para tirar todas as suas dúvidas e dar o melhor atendimento. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Anote aí o WhatsApp 99652-2450. 99652-2450. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. E a GoCare Saúde vai oferecer um troféu exclusivo para o craque do derby. Um jogador apenas vai ser indicado pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes e vai ser, portanto, o craque do derby. E o craque do derby vai receber um troféu exclusivo da GoCare. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Esporte em debate. Eu vou para Rádio Bandeirantes, eu vou para um intervalo e daqui a pouco, logo depois, eu vou divulgar o nome de 10 ouvintes, torcedores da Ponte Preta que vão assistir de graça o Derby 204. É já já, fique ligado, 18h59. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. É bola! Time da Ponte vai povoando a área do Guarani. Escanteio. Vamos ver quem é que vem. Partiu na bola Lazzaroni. Toque de cabeça, desvio. É gol! Gol! 1 a 0
minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de escanteio. A bola levantada na área. Tauan de cabeça. Enfiou a testa na bola e jogou no fundo do gol do Guarani. Ela fez chua! De cabeça. Cabeçada fatal. Cabeçada letal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Examada Ponte Preta. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso no estádio Moisés Lucarelli, no derby 197. Esse é aquele momento que a pessoa se sente como se tivesse encontrado o seu lugar no mundo. O espetáculo do futebol não permite ensaio, tudo acontece ao vivo, depende da arte, depende do talento. E claro que precisa também contar com a dose de sorte. Entrou para fazer o cruzamento Lazzaroni na cabeça de Tauan para meter a bola pro fundo do gol. Tauan, 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 camisa 5. Do gol, abre o placar do jogo no derby 197 no Majestoso. Ponte Preta 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lopes. Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto pra ajudar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Porcelanato polido retificado Marfil, 71 por 71 centímetros, 1,51 metros quadrados, via rosa, por apenas R$ 69,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Derby 204.
204, Ponte Preta e Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, dia 20 de agosto, às 11 da manhã, pelo retorno do Campeonato Brasileiro. A história, os confrontos, os gols, os números. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, agora também em Sorocaba. Acesse iga.com.br, siga no Facebook e Instagram, Iga Atacado Oficial. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Impacto Prime Campinas, o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. campinas.impactoprime.com.br. Edu Pinheiro. Mas, meus amigos da Bandeirantes, por que o derby de 1979 foi realizado no Pacaembu? Com a palavra José Ricardo Lenzi Mariolani, do site Guarani Futebol Clube, resultados e fichas técnicas. O derby do Pacaembu, jogado em 3 de junho de 1979, valia pelo terceiro turno do Campeonato Paulista ainda de 78. Aquele Paulistão foi o mais longo e teve um dos regulamentos mais complicados da história. Naquele terceiro turno, disputado por 10 clubes, a Federação Paulista de Futebol implantou uma tabela dirigida, com datas, horários e locais dos jogos, sendo divulgados com poucos dias de antecedência, e todos os mandos pertencentes à federação, que escolhia os locais a seu bel prazer. Quando chegou a hora de marcar o derby, o presidente da FPF, Nabi Abichedi, como hábil político que era, não quis ficar mal com o clube que fosse prejudicado na escolha do estádio. Então ele promoveu uma reunião entre os dois presidentes, Ricardo Schuff e Lauro Moraes, para que eles entrassem em acordo sobre o local da partida. Obviamente esse acordo não aconteceu. Assim, aproveitando a deixa, Nabi marcou o jogo para o Pacaembu. A partida não era decisiva, pois ambos ainda fariam mais jogos pelo terceiro turno, mas quem vencesse daria um grande passo rumo à classificação, enquanto que o perdedor ficaria em situação difícil. 38.948 espectadores compareceram ao estádio, sendo este até hoje o maior público da história dos derbys. O jogo começou equilibrado, mas o Guarani passou a dominar as ações, curiosamente depois da expulsão do lateral Mauro aos 36 minutos do primeiro tempo, e abriu a contagem 6 minutos mais tarde, numa jogada em que participaram todos os seus atacantes até a finalização de Capitão. No segundo tempo, com um homem a menos, o Bugre soube segurar a pressão até os 34 minutos, quando o zagueiro Nenê foi expulso. A partir daí, com os times igualados no número de jogadores, o Guarani se soltou mais e, num rápido contra-ataque, Renato sofreu o pênalti que Zenon converteu aos 40 minutos e matou o jogo. Foi uma vitória que entrou para a história, no único derby fora de Campinas e diante do maior público do confronto. Embora não fosse a última rodada, o resultado acabou sendo decisivo para que o Guarani chegasse às semifinais e a Ponte ficasse de fora. O Guarani jogou com Neneca, Mauro, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato e Zenon, capitão Careca e Bozó, técnico Carlos Alberto Silva. A Ponte foi de Carlos, Toninho Oliveira, Eugênio, Nenê e Toninho Costa, Vanderlei, Lola, depois Afrânio e Dicá, Lúcio, Osvaldo e João Paulo, técnico Cilinho. O árbitro foi o mineiro Hélio Couto. Muito bem, espetacular, Mariolani, do jeito que eu gosto, tintim por tintim, é isso aí, Derby 79 no Pacaembu, muito bem explicado aqui na Bandeirantes, porque derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br.
Atacado, agora também em Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo. É qualidade e preço baixo para a sua economia. Óleo de soja 900 ml, 7,79. Farofa de mandioca Broto Legal, 380 gramas, 5,19. Maionese lisa, 500 gramas, 3,89. Amaciante de roupas Downy concentrado, 1 litro, 15,89. Ofertas válidas até segunda-feira, 22 de agosto. Confira mais no site iga.com.br. Impacto Prime Campinas, alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freios. E o melhor preço de pneus da região. Aro 13 a partir de R$ 219,90. Aro 14 a partir de R$ 229,90. Aro 15 a partir de R$ 279,90. Acesse o site campinas.impactoprime.com.br e confira todas as promoções. Loja na Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Pensou pneu? Pensou impacto. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Esporte em debate, na Bandeirantes. Um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na Avenida John Boy do Lope, número 8200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, é região do Ouro Verde. E na Avenida das Amoreiras, 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Rádio Bandeirantes. E atenção para os ganhadores dos ingressos, 10 ingressos para assistir o jogo da Macaca contra o Bugre. É o Derby 204, sábado, 11 da manhã, estádio Moisés Lucarelli. Ailton Domingos Silva, Alain Luiz Cangiani, Alain Camer, Almir Donizete Gabriel, Darley Silva de Oliveira, Fernando Pereira de Toledo, Leonardo Hendrick da Silva Lopes, Marco Antônio Correia Rossetti, Maria Elisângela Ferreira Patricelli e Walter Ananias. Eu vou repetir os 10 nomes, os 10 ganhadores têm que retirar o ingresso na loja da Macaca dia 20, que é o dia do derby. A loja estará funcionando das 9 da manhã até às 11 horas. Fecha às 11 horas. Então, você tem que chegar lá até 10h55, né? Uns 5 minutos antes de fechar a loja. Vamos lá, atenção. Ailton Domingos Silva, Alain Luiz Cangiani, Alain Camer, Almir Donizete Gabriel, Darley Silva de Oliveira, Fernando Pereira de Toledo, Leonardo Henrique, Leonardo Henrique da Silva Lopes, Marco Antônio Correia Rossetti, Maria Elisângela Ferreira Patricelli e Walter Ananias. Portanto, olha, afirmando aqui, a loja vai fechar às 10h55, tá? E não às 11 horas, como eu falei. Portanto, 10h55 fecha a loja. Você tem que chegar lá, então,
até as 10h55 para retirar o ingresso. Ingresso de cadeira vitalícia para assistir o jogo da Macaca contra o Bugre. Partida marcada para as 11 horas da manhã. E eu tenho aqui um recado importante para você. Quero falar aqui da Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus de toda a região. Tem também alinhamento 3D, serviços de suspensão, tem também amortecedores e freio. Acesse o site para saber mais. Campinas Impacto Prime, campinas.impactoprime.com.br. Atenção, pneu aro 13 a partir de R$ 219,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 229,90. Pneu aro 15 a partir de R$ 279,90. Pneu aro 16 a partir de R$ 299,90. E pneu aro 17 a partir de R$ 339,90. Tá barato demais, hein? Se não pegou aí algum preço, tá faltando alguma informação, ligue na loja 19, o código de área, e o número 3367-1748. 3367-1748. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Você pode visitar a loja também lá no Instagram, é @impactoprime.campinas. E tem todas as informações, é só entrar no site campinas.impactoprime.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco tem o Na Lata, hein? O programa vai até às 19h30. Já o Na Lata. E olha, legal aí, hein? Ouvimos o José Ricardo Mariolani. O que esse cara nos auxilia é uma grandeza, com o conhecimento dele, com as informações que ele tem no site. Então ele explicou aí o motivo que o derby, o único da história, foi realizado no Pacaembu. O derby que tem o maior público da história. E também explicou o motivo porque o derby referente ao Campeonato Paulista de 1978 foi realizado somente em 1979, ou seja, no ano seguinte. O derby era pelo Campeonato Paulista de 78, porque teve uma época, né, que o Campeonato Paulista era no segundo semestre. E aí o campeonato vazou para o ano seguinte e terminou só em 79, mas o campeonato referente Campeonato Paulista de 1978. Informação importantíssima do José Ricardo Mariolani, informando não só os ouvintes, mas também os cronistas, especialmente aqueles mais jovens que não têm conhecimento da história e aqueles que têm o cuidado de ouvir a Rádio Bandeirantes nessa época de derby, tem, portanto, né, através desses boletins do Edu Pinheiro, a possibilidade de fazer contato com a história. Muito bom, muito legal, parabéns ao Edu Pinheiro e também ao José Ricardo Mariolani, que participou conosco. Aí o campeonato vazou de 78 para 79 e o jogo foi referente ao campeonato de 78. Mas o campeão foi o Santos Futebol Clube. Time dos meninos da Vila, e o artilheiro do campeonato foi o Juari. Agora, no mesmo ano, aí teve o Campeonato Paulista de 79, onde a Ponte foi finalista contra o Corinthians e foi vice-campeã, tanto em 79 como depois em 81 contra o São Paulo. Então era engraçado esse final da década de 70 e início dos anos 80, a Ponte sempre em ano ímpar chegava na final, né? 77, Corinthians. 79, Corinthians. 81, São Paulo. Em ano par não chegava, mesmo tendo praticamente o mesmo elenco. Coincidências, apenas curiosidades. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos.
São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. A Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Vai comprar temperos, preste atenção na marca. Olhe lá na gôndola. Se não tiver Aroma das Ervas, reclame com o dono do estabelecimento. Fale com o gerente. E se lá tiver Aroma das Ervas, dê os parabéns para o dono do estabelecimento. Dê os parabéns para o gerente da loja. E se for Aroma das Ervas, pode levar, viu? Porque essa é a boa. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Acesse aromadeservas.com.br. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, participando conosco, mensagem de áudio. Ouvinte no ar. Boa noite a todos da Rádio Bandeirantes Campinas. Fala aí. Sou Michel do bairro Vila Rica. Fala, Michel. Bugrino da pele até o osso. Aí. Fora Iago e Bruno José. Tem que colocar os que estão aí contratados agora. Senão não vai virar nada. Muita chance e não sai disso aí mesmo. Mozart, pelo amor de Deus, não coloca Bruno José no derby. Fora Bruno José. Coloca os que chegou agora. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Juntando o Bruno José e o Iago, eles vão jogar 200 anos e não vão conseguir marcar um gol. É um negócio impressionante a paura desses dois jogadores com o gol. CB, boa noite. O clube que está melando a negociação do Bruno Alves com a Ponte Preta é o Brusque. Abraços a você, ao Gleger e ao Valdemir. É o Ramos. Abraço para você, Ramos. Muito obrigado. Portanto, ele está dizendo que é o Brusque que está embaçando aí, não está atravessando o negócio da macaca com o Bruno Alves. E o Bruno Alves foi muito bem no Brusque. Muito bem. Ó, essa notícia tem tudo a ver, né? O Ramos deve ter uma fonte aí, mas ele foi muito bem. E lembrando que o Brusque é o atual campeão catarinense, né? Então vai fazer primeira divisão lá, com Figueirense, Avaí, Chapecoense. Entendeu o raciocínio, Batista? Sim, sim. Ele não quer a Série A2 aqui pela Ponte Preta, vai disputar a Série A1, né? Com o Brusque lá em Santa Catarina. Por falar em Ponte, mais uma vez repetindo, parcial para o Derby 204, ingressos vendidos até às 18h30 desta terça-feira, 10.100 ingressos, 10.100 vendidos. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes participando conosco, mensagem de áudio. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Meu nome é José Roberto. Ô Batista, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pergunta. O negócio é o seguinte, hoje eu fui comprar meu ingresso lá pra assistir o jogo da Ponte Preta e o Guarani. E eu fui por volta de, acho que era 2h da tarde. Agora eu queria entender uma coisa, como que pode um ingresso que começou a ser vendido hoje por volta de praticamente quase 10 horas, quando é 2h da tarde eu já tinha esgotado todos os ingressos da a parte lá onde fica localizada as torcidas organizadas. Nada, ali é um número considerável de ingresso, né? Eu não ia assistir lá, mas eu iria saber porque todo mundo que estava procurando lá falou que já tinha esgotado. Como que pode, em prazo de 3 horas, ter esgotado? E não tinha fila para comprar ingresso desse jeito. Não tinha fila. Sempre era 4, 5 na fila, meia dúzia no máximo. Onde foi parar todos esses ingressos? Tá na mão de quem esses ingressos aí dos organizados? Para quem quer assistir lá e já não tem mais ingresso. Em 3 horas de venda. Ok, tá aí o ouvinte fazendo um questionamento que eu, sinceramente, não tenho, neste momento, como responder, né? Mas os ingressos estavam lá, disponíveis na bilheteria.
E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata aí, Gleger Zorzin. Manchester United estuda dispensar Cristiano Ronaldo por conta da má influência no vestiário. O clube está certo em dispensar um astro quando ele não ajuda no vestiário, em Gleger. Eu não dispensaria o Cristiano Ronaldo, Batista, mesmo ele tendo problemas de vestiário. Ok, tudo bem. Curto e grosso, né? Na lata. E para você, Tigrão, na lata. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo dando problema no vestiário do que o Zé Topete puxando a reza. Mas, caramba, né? Que problema pode dar o Cristiano Ronaldo dentro do vestiário? Não tô aguentando pagar o salário do cara, pô. Será que ele tem muitos espelhos, que ele fica penteando os cabelos, mostrando o abdômen trincado? Será que é isso? É isso que está incomodando o pessoal? Ah, Batista, muita frescura no lugar errado. Isso aí não existe, pô. O cara é um baita de um profissional, um ser humano caridoso, que faz obras assistenciais, que ajuda um monte de gente. Que tipo de problema que ele daria no vestiário do Manchester? Isso é besteira, cara. Não estão aguentando pagar o salário da fera. Vamos lá, o Gleger. Guto Ferreira disse que quer voos mais ousados na Série A. Você aposta no sucesso do treinador no Coritiba? Sou muito fã do trabalho do Guto Ferreira e acredito sim numa evolução do time do Coritiba com ele no comando. E você, Tigrão, o que vai acontecer lá? Tá no coxa agora o Guto Ferreira, que teve acesso aqui em Campinas com a Ponte Preta. O Coritiba acaba de contratar um dos maiores treinadores do mundo, Guardiola. Você é o quê? Setorista do coxa, é isso? Você falou igual um repórter, um setorista do Coxa Branca. Ouço muito as rádios de Curitiba. Ah, entendi. O pessoal lá não gosta de falar Coxa Branca, hein? É só coxa, não Coxa Branca. Ô, Gleger, você que jogou lá no Corinthians, foi campeão paulista pelo Timão. O Corinthians tem força ofensiva para reverter o placar amanhã contra o Atlético Goianiense. O Corinthians tem força, sim, para reverter a situação. O jogo é duro, difícil, mas ele pode, sim, reverter, Batistão. E para você, Tigrão, a mesma pergunta. Você não jogou no Tigrão. Aliás, o Tigrão não jogou no Corinthians, mas é torcedor do Corinthians, hein, Tigrão? Ô, Batista, eu, como torcedor do Corinthians, gostaria muito que o Corinthians conseguisse reverter. Mas é um time com uma dificuldade tão grande de marcar gols que eu acho que vai ser eliminado, mas torço muito para estar errado. Valeu, Gleger, um abraço para você e até amanhã, hein, Gleger, na tela da Band, 11h30 tem aqui o Nossa Área e depois meio-dia na tela da Band com os donos da bola, começando mais cedo e tem na lata, grande sucesso de público na tela da Band. Valeu, Gleger. Boa noite, Batistão, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um grande abraço. Amanhã, Tigrão, também na tela da Band, meio-dia, no programa Os Donos da Bola. Um abraço, Tigrão. Um abraço, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. E amanhã nós estaremos no ar às 11h30. Dá tempo de... Tem mais um áudio aí ou não? Mais um áudio, só para a gente finalizar aqui. Então vamos lá. Colocando mais um, vai, para a gente atender mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista, Valdemir Gomes, Tigrão. Na verdade, o que eu queria falar hoje com vocês aí, Batista, era sobre essa questão do VAR, Batista. Eu queria saber de você, do Tigrão, que opinião, como é que vocês estão avaliando esse VAR aí, Batista, desde que ele foi implantado? Pô, teve jogos aí que os caras ficam mais de 5 minutos para dizer, não, foi pênalti, não foi, foi falta, não foi, agrediu, não agrediu, né? E no jogo lá com o Criciúma lá, que anulou o gol do Bugrão, na minha opinião, o Batista, o VAR atrapalhou. Ok, muito obrigado. Termina aqui, vem a Esporte em Debate Nacional, Ricardo.